Hello people, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma formação nossa aqui do nosso canal Henrique Fontinelli em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Parnaíba. Então sejam todos bem-vindos para esse nosso primeiro encontro, falar sobre justamente letramento digital, tá certo, pessoal? Deixa eu só conferir que está tudo ok aqui no áudio. Ok, o nosso retorno aqui está ok, tá? Então sejam todos bem-vindos. Essa é uma iniciativa que visa justamente promover, né, de certa forma, o aperfeiçoamento dos professores relacionados à tecnologia, tá, pessoal? Então, quando a gente fala aí de letramento digital, a gente vem trazer aí conceitos básicos que muitas das vezes ainda são mal interpretados por grande parte da população, grande parte dos usuários. Então, hoje a gente vai falar sobre sistemas operacionais, a gente vai fazer um overview, uma visão geral de uma linha do tempo, do passado, do que era para o que é hoje, para o que está acontecendo hoje, como é que a gente entende o que é um sistema operacional, como é que ele funciona, para que ele serve, como ele foi pensado, tá? Então tudo isso a gente vai ver hoje nessa nossa aula. Claro que essa é uma aula ainda que faz parte de um contexto maior. Nós teremos ainda outras formações dentro desse raciocínio aí, tá? Ainda vou falar com vocês nas próximas formações sobre aplicativos de escritório, sobre rede, internet. Então, nas próximas formações tem muito mais conteúdo para você. Claro que essa é uma formação gratuita, também aberta para qualquer pessoa do Brasil todo ou até do mundo que quiser participar também. Eu fixei aí nos comentários, tá, pessoal? O link de inscrição. Então isso daí no final, né? Quem já vem acompanhando essa formação da gente sobre aulas remotas, sobre esse ensino remoto, aprendizagem, desde o começo do ano nós abrimos essa inscrição e estamos dando continuidade agora com mais esse módulo de letramento digital. Então você pode fazer a sua inscrição, você pode rever as aulas anteriores, tá? E no final ele vai gerar um certificado para você com a carga horária aí, se eu não me engano, de 80 horas, 60 horas, eu não estou bem lembrado agora no momento. Englobando todo esse conteúdo que você viu até hoje, tá certo, pessoal? Lembrando que o que nós vamos ver hoje é um conteúdo inicial, é um conteúdo para aquelas pessoas que precisam entender como é que funciona aí um sistema operacional, como é que funciona aí essa parte de tecnologia, essa parte de informática, tá? Com muita alegria, apesar de ser um sábado, né? Mas é com muita alegria, com muita disposição que eu venho aqui hoje passar muita coisa legal, muita informação para vocês. Então pega o caderninho aí, pega a caneta, pega o lápis e vai anotando aquelas partes que você mais viu de importância, de relevância para você nesse contexto todo, ok? Eu espero que vocês estejam me ouvindo direitinho. Deixa eu só aumentar aqui um pouco mais meu áudio, meu retorno. Beleza. Então, deixa eu só ver aqui. Pronto, beleza. Então aproveita aí, já pega a garrafinha de água. E vamos começar aí o nosso treinamento, tá? Para quem não conseguiu, teve algum problema técnico, alguma coisa nesse sentido aí, de não ter conseguido fazer a inscrição, tem aí o link nos comentários, tá? No chatzinho aí eu coloquei, eu fixei esse linkzinho, então você pode depois aí fazer justamente a sua inscrição. Então vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um instante, para a gente poder começar a conversar, tá certo? No final, eu vou fazer um bate-bola com vocês, eu vou tirar dúvida de vocês, tá bom? Só não vou fazer aqui durante o evento, senão a gente se perde no nosso raciocínio e acabamos aí por, de certa forma, passar por alguns conteúdos, tá certo? Então, Henrique, vamos conversar aí sobre o que seja... Opa, fechei aqui o meu PDF, acontece. Henrique, vamos conversar então o que é justamente aí sistemas operacionais, né? Opa, pronto, aqui. O que é um sistema operacional, tá? Então, quando eu falo de sistema operacional, pessoal, eu estou me referindo a um contexto bem amplo, tá? Eu preciso entender um pouquinho a história da informática, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás para que eu possa ter justamente... Peraí, eu acho que não estou compartilhando a tela com vocês, exatamente. Peraí, pronto. Tá? Então, eu preciso justamente entender aí como é que funciona
esse contexto histórico para chegarmos até hoje. Então, assim, quando a gente fala de informática, tecnologia da informação, tecnologia da informação e comunicação, tudo é a mesma coisa praticamente. Tudo envolve esse contexto da tecnologia. Hoje, a gente fala muito de TI, tecnologia da informação. Por quê? Deixou de ser apenas informática e acabou abrangendo também a parte da comunicação. Os dados em si hoje é muito interessante. Então virou aí essa tecnologia da informação e da comunicação. Mas antes disso tudo, nós temos aí peraí, deixa eu só ver aqui um negócio. Peraí, tá passando aqui um áudio que não deve para vocês, que é depois. Peraí, só ver aqui, peraí. Pronto. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que agora dá certo, tá? Então vamos lá. Essa é uma área nova. Eu não posso querer comparar a informática, né? A tecnologia da informação com uma área como a engenharia que tem milhares de anos já de existência. Então ela é uma área que nasceu basicamente nesses dois últimos séculos, né? Do século XIX para o século XX, certo? E aí, nesse sentido aí, a gente precisa conhecer esse sistema operacional. Nem sempre o sistema operacional ele teve essa interface gráfica, e aí durante a minha conversa eu vou explicando alguns conceitos para vocês, então requer muita atenção de vocês nesse sentido. Primeiro, o que é uma interface gráfica? Tá? O que é uma interface gráfica? Uma interface gráfica é isso que vocês estão vendo na tela, tudo muito bonitinho, com essas figuras, com essas imagens bem definidas. Isso que é uma interface gráfica. Se vocês verem aqui nessa tela preta, isso daqui a gente chamava de interface de linha de comando, né? Então eu não tinha essa interface gráfica. Eu apenas tinha ali uma tela preta que eu codificava, né, ali na mão, né? Então eu não tinha a questão do mouse há um tempo atrás. O mouse é recente, né? Então antes do mouse eu tinha que saber codificar isso daí em uma linha, né? Em saber programar isso daí, tá? A gente vai conhecer isso daí mais à frente também um pouquinho mais, tá? Então aqui ele traz alguns sistemas operacionais. Henrique, hoje quais são os sistemas operacionais que eu posso usar, né? Hoje basicamente nós temos três mais famosos. É o Linux, né? Nós temos o Mac OS, né? Que é para quem compra computadores da Apple, certo? E temos o Windows, né? Então, nós temos basicamente esses três programas mais famosos na atualidade. Só existe esses? Não, não existe só esse. Existe muito mais do que esses três sistemas operacionais, tá? E o que vai fazer aí os sistemas operacionais, tá? Os sistemas operacionais, pessoal, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Mais à frente ele deve ter essa imagem. Ele vai fazer essa minha interface, tá? A minha interface de quê? A minha interface entre eu, o usuário, e o hardware, a parte física do computador. Então o sistema operacional ele serve dessa camada, onde ele conversa comigo e conversa com a parte física do computador. Antes dos sistemas operacionais, não existia isso. O próprio usuário, ele conversava diretamente com a máquina. Ele mesmo introduzia os dados, né? Ele mesmo programava, ele mesmo fazia essa finalização. Como assim, Henrique? Como eu falei para vocês, é uma área ainda recente, então lá no século XIX, esse carinha aqui chamado Charles Babbage, ele começou a inventar uma máquina de cálculo, que era chamada de máquina diferencial, tá? E aí, essa máquina, basicamente, ela fazia o quê? É como se fosse uma calculadora naquela época, né? Quando a gente fala computação, o que é computação? É o ato de computar, é o ato de calcular, né? Então, nesse sentido todo aí, a computação ele vinha desses primórdios, né? Que as primeiras máquinas não eram tão bonitinhas como nós vemos hoje. Para chegar até hoje a um computador moderno como esse, passaram-se muitos experimentos, muitas tentativas a chegar a um conceito, a uma estrutura que hoje nós temos, tá? Então, muita gente acha que a informática ela é muito machista, só tem homens. Na realidade, não é bem assim. Para vocês terem ideia, essa senhora aqui, Ada Lovelace, foi a primeira programadora, foi a primeira pessoa a criar um programa de computador, ainda lá no século XIX. Então eu tinha lá Charles Babbage com a máquina, que era para fazer cálculo, mas precisava alguém programar essa máquina. Então ela pegou e criou justamente aí o conceito de algoritmo, de
de programa de computador, ok? Então as primeiras máquinas aí, principalmente, evoluiu bastante já próximo à guerra, das primeiras guerras, né? Primeira Guerra Mundial. Então já se começou a pensar aí em alguma máquina que pudesse fazer cálculos balísticos, né? Que pudesse fazer cálculo ali de um míssil atravessando e tudo mais, aquele negócio todo. Então começou-se a deixar de ser apenas essa máquina diferencial, né? Apenas uma máquina de cálculo mais básico, e começou-se a pensar em algo mais robusto. E aí começaram a surgir aí os circuitos elétricos. Lembrando que essa máquina aqui, ela era praticamente manual, ela não era elétrica, ela não tinha nada desse conceito aí. E aí, quando eu penso nessa primeira geração, já começa a utilizar válvulas, né? Então, quando a gente fala da nossa área de informática, da nossa área de tecnologia, a gente tem que entender o seguinte conceito, o conceito dos dígitos. O computador, como é que ele entende o que eu faço? O computador ele entende apenas dois comandos básicos na realidade. Falso, positivo, né? 0 ou 1. Então, por isso que a gente trabalha com a questão da numeração binária, né? Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Então, quando eu passo essa informação para o computador, uma informação condensada com várias cadeias de 0 ou 1, eu estou passando para ele uma informação. Claro que isso em milésimos de segundo, frações de segundo aí muito curtíssimas. Mas é assim que o computador ele vai conversar, né? Ele recebe esses impulsos elétricos e ele vai entender o que eu estou fazendo aqui no meu outro lado aqui, na minha interface do usuário. Então, quando você pega e roda um mouse desse na tela, nada mais, nada menos, eu estou passando impulsos elétricos para aquele computador, né? Eu estou passando para ele código 0 ou 1 aí, uma série de códigos já traduzidos, já compilados, para que ele entenda o que eu estou fazendo aqui do outro lado, tá? Aqui na frente, tá certo? Então a primeira linguagem aí, a primeira geração foi essa geração das válvulas, né? Que os computadores eram muito robustos, tá? E como é que eu programava esses computadores? Como é que eles sabiam o que eu queriam? Então deixou-se de ter aquela questão lá das mecânicas, né? De eu ter que mexer com o mecanismo ali, rodar alavancas, rodar ali conceitos ali, e aí agora eu já consigo trabalhar com o conceito de cartões perfurados, como eu falei para vocês, questão do 0 ou 1, ou ele está perfurado ou ele não está, né? Então o computador ele começou a entender essa sequência de furos como sendo ali uma sequência de 0 ou 1, né? E isso basicamente, pessoal, estou falando aí da década de 50, 60, por aí, tá? Então os computadores, para vocês terem uma ideia, nessa imagem aí, eles tinham o tamanho de uma sala, né? Olha, vocês percebam aí que isso daí não é miragem. Os computadores eram assim. E o celular que você tem hoje em mãos, ele tem um poder infinitamente, talvez 1000 vezes maior do que um computador desse tamanho aí, certo? Por que ele tem? Porque naquele tempo o computador tinha um processamento muito baixo, né? Até uma máquina de calculadora hoje, que você tem aquelas calculadoras científicas, o poder de processamento dela é muito maior do que uma máquina imensa que você está vendo aí. Então eles tinham ali em torno de uma sala com vários dispositivos, né? Então ali, hoje o que tu tem condensado em um notebook, ele era basicamente expandido dentro dessa sala aí, certo? Então, aqui eu tenho uma central, ó, você pode ver, uma central de processamento, eu tenho aqui um controle de fitas, eu tenho um local que eu ia guardar os discos, eu tinha uma impressora aqui, eu tinha um console onde eu botava as informações, eu tinha um leitor de cartão, né? Então, naquele tempo ali, eu tinha justamente essa máquina muito grande. Uma máquina dessa, ela tinha mais ou menos ali o poder de processamento em alguns megabytes, ok? Ele tinha ali o poder de processamento em alguns megabytes. E o peso dele aí girava em torno de umas 30 toneladas, para vocês terem noção do poder de processamento desse carinha aí, tá? Então vamos lá. Aí foram se passando o tempo, foram se diminuindo mais o tamanho dos computadores, e aí eu já tenho aí já essa segunda geração que já usa esses cartões perfurados. Então aqui eu tenho uma pequena imagem que dá para a gente entender mais ou menos como é que funciona o nosso sistema operacional. Eu tenho aqui os usuários numa camada bem mais alta, né? Quando eu falo uma camada mais alta de entendimento, é que você, usuário, você não precisa saber programar. Quem é que precisa saber programar? Ninguém, praticamente, né? Então você precisa apenas entender ali como é que funciona alguns comandos básicos no teu computador, arrastar o mouse, clicar, recortar, alguma coisa nesse sentido. E aí tu consegue utilizar os aplicativos. Esses aplicativos, por sua vez, o que é um aplicativo, Henrique? Um aplicativo é um programa de computador que ele tem um fim específico.
Neste caso aqui, eu posso ter um editor de texto, um editor de planilha, um programa para poder desenhar, um programa para poder gravar um vídeo. Isso são aplicativos. São a mesma coisa de conceito de um software, tá? Então esse daí ele tem uns conceitos muito parecidos. Ficou muito mais esse termo de aplicativos depois da questão do celular, né? Então o celular ele tratou mais com essa questão de aplicativos e tudo mais, né? Porque é algo ali que dá para rodar numa camada diferente. E esses aplicativos vão conversar com esse sistema operacional. O sistema operacional, pessoal, é como se fosse aquele vigia da nossa casa, né? Vamos supor que você mora num prédio, tá? E quando você vai visitar qualquer prédio aí, ele tem quem? Qual é a figura que ele tem lá no prédio? Ele tem um porteiro, né? O porteiro ele vai dizer, olha, você vai... eu vou visitar o Henrique mora no apartamento 301. Eu vou ligar para lá, Henrique tá aí? Tá não. Você gostaria de deixar um recado? Então, esse sistema operacional é como se fosse o porteiro, ele vai lá no hardware, né? Ele vai naquela parte física do teu computador e conversar com o computador. Olha, fulano, tem espaço na memória? Tem. Esse arquivo está no HD? Tá. Então traz para mim essa informação, carrega isso, carrega aquilo. Então o sistema operacional ele tem essa função de porteiro. Ele conversa entre eu e o hardware e mim, né? Então o sistema operacional ele tem essa finalidade de fazer esta interface. E a camada mais baixa, né, que eu digo assim, a camada mais baixa é o hardware. Henrique, eu posso conversar diretamente com o hardware? Poderia, se você conseguisse ali programar em linguagem binária. Aí você conseguiria conversar diretamente com o hardware, com a parte física ali do teu computador. A gente vai já ver também o que é esse hardware, o que é esse software aí. Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção e entendesse justamente essa ideia aí, tá? Essa ideia, esse conceito aí de sistema operacional. Então o sistema operacional ele vai servir dessa minha interface, onde eu me comunico justamente com a questão do hardware. Henrique, então quer dizer que o sistema operacional só existe no computador? Não, não existe só no computador, tá? Eu tenho sistemas operacionais em vários cantos que vocês possam imaginar. Por exemplo, quando você acessa um elevador, ali dentro, quando você aperta a tecla do sexto andar, quando você chama ali algum botão daquele, tem um sistema operacional ali conversando com o hardware também, tá? Quando você compra seu carro hoje, seu carro tem aquela central multimídia e que você pede lá para ela, Google, busque aí a Universidade Federal. Ele vai lá e faz aquela busca. Então ali dentro tem um sistema operacional conversando com o teu GPS, conversando com o teu celular, conversando com o teu carro, certo? Fazendo toda essa parte de interface para você também, certo? Até hoje em geladeiras mais modernas também já tem uma tela na porta da frente, que te dá temperatura, te dá alguns conceitos, algumas coisas nesse sentido. Então, tudo que você precisar interagir com um hardware, pense na sua cabeça que ali vai ter um sistema operacional funcionando, te ajudando nesse sentido aí, tá? Então, o conceito de sistema operacional ele é bem mais amplo do que você imagina nesse sentido aí, tá certo, pessoal? Então, eu tenho aí, né, alguns conceitos de sistema operacional, eu vou dar uma passada e focar no que é mais importante para vocês nesse sentido aqui, tá? Aqui tá numa linguagem bem mais técnica, tá? Mas, enfim, eu tenho aí já chegando a terceira geração de computadores. Então, eu deixei aquela geração de válvulas, né, aqueles computadores gigantescos, como você viu aqui nessa imagem. Aqui esses computadores eram a base de válvulas, então eles consumiam muita energia, gastavam muita energia e não tinham um processamento tão eficiente. E aí eu penso agora em trazer chips, né? Circuitos integrados, né? Então com isso eu consigo diminuir o computador, né? Eu consigo deixar ele de ser o tamanho de uma sala e ele já passa a ter o tamanho de um guarda-roupa, vamos dizer assim. Então eu já consigo pegar esse computador e levar ele para a praia para mim trabalhar, certo? Então ele já traz esse conceito aí mais condensado. Henrique, por que é que esse computador então ele se tornou menor? Por que ele se tornou menor? Porque aí com os circuitos elétricos eu consigo ter um processamento mais rápido, eu consigo ter um processamento mais eficiente em um menor espaço físico, né? Em um menor componente, alguma coisa desse sentido. Tu pensa comigo, uma válvula ela é grande, ela esquenta, ela consome espaço, né?
ela consome espaço físico. Quando eu passo para um chip, esse chip ele ganha mais poder de processamento, eu consigo fazer ali circuitos eletrônicos dentro deles que se conversam rapidamente, de uma forma mais precisa e com um espaço físico menor. Então, com isso, eu consigo diminuir esses computadores e eles vão se miniaturizando, né? Nesse caso aí. Tá? Então eu consigo ali já ter algumas programações melhores, eu já consigo ter ali o conceito de CPU, de processamento, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então ele começa a melhorar já na década de 70, por aí já começa a melhorar nesse sentido aí, tá? E aí eu já consigo, antes disso, eu não tinha ainda o sistema operacional em si. Né? Eu ia lá e programava. Então, se eu quisesse fazer um cálculo lá no computador, no circuito elétrico lá, se você ver nessa imagem aqui, deixa eu voltar um pouco antes aqui, só para mostrar para vocês, exemplificar para ficar mais claro na mente de vocês. Ó, tá vendo esse cara aqui com esse monte de fio? Então, se eu quisesse utilizar esse computador, mesmo com o circuito elétrico naquela época ainda, nesse tempo do relé, eu tinha que sair tirando botões, sabe? Aquela história, você já deve ter visto uma mesa de som, né? Que a gente coloca ali vários plugs, né, para poder colocar o microfone, para poder sair o som, dar entrada no som, alguma coisa. Então, era basicamente isso. Eu queria fazer um cálculo, então eu tinha que sair plugando, desplugando ali componentes naquele complexo para ele poder efetuar esse cálculo. Então, o programador acabava se tornando também o usuário do computador. Já com essa parte dos chips elétricos já é um pouco diferente. Eu já começo a pensar aí em um sistema operacional. Tá? Então agora eu já consigo aí começar a pensar em um sistema operacional já aí na década de 70, tá, pessoal? Então começa a surgir os primeiros sistemas operacionais, talvez você nunca tenha ouvido falar, no OS 360 e tudo mais, nesse sentido aí, tá? Então já na década de 70 já começa a aparecer os primeiros computadores, então já começa, os primeiros programas de sistemas operacionais. Então eu já começo a ver ali uma certa preocupação com tudo isso daí, tá? Mas ainda tinham ali muitas preocupações, muitas coisas a serem feitas. Então em 70 começou-se a surgir um grande movimento para criar um carinha chamado Unix, não é Linux, né? O Linux foi baseado nesse cara aí, é como se fosse o pai do Linux, o Unix, né? Então esses primeiros sistemas operacionais ainda eram naquela interface preta, né? Naquela tela ali que eu sabia que eu tinha que ir lá para a linha de comando e dizer o que eu queria, o que eu queria gravar, o que eu queria criar, certo? Então ainda tinha esse conceito ainda muito ainda arcaico nesse sentido aí, tá? E aí as coisas foram melhorando, foram se criando novas linguagens, foram se aperfeiçoando e tudo mais, até aparecer já os primeiros sistemas operacionais já meio que modernos, né? Então eu sou um dos caras que em 1994, né, eu fiz um curso aqui na antiga DataSan Informática, talvez algum de vocês lembrem ali, num prédio ali que ficava no centro, tá? Eu fiz um curso de informática lá, né? Eu consegui uma bolsa, minha mãe fez um esforço danado e pagou para mim aquele curso de informática. Com certeza era muito caro na época, mas eles iam em escola, eles diziam que estava dando desconto e tudo mais, e aí eu fiz, né, aquele curso lá em 1994. E naquele curso lá era tudo na linha de comando, né? Era tudo ali na tela preta. E eu achava muito bacana porque tinha uma função que tu mudava as cores e tudo mais. E aí era tudo baseado nesse sistema operacional MS-DOS. O que é o MS-DOS? É o sistema operacional de disco, né? Justamente essa sigla aqui em inglês, né? Disk Operation System, né? Sistema operacional de disco. Então o MS-DOS, que era da Microsoft, no caso aí, foi aquele start, aquele boom para que pudesse evoluir bastante o primeiro sistema operacional dessa era mais moderna. Então você perceba que em 20 anos muita coisa evoluiu rapidamente nesse sentido. Tá? Então DOS, ainda hoje, né, a gente vê essa telazinha preta aqui, dá para trabalhar em linha de comando com o teu computador, né? Dá para trabalhar com essa interface aí de linha de comando em qualquer máquina aí, tá? É possível ainda você fazer isso, mas exige um certo conhecimento dos comandos, tá certo? E aí começou a surgir também o Mac OS, tá? Que é um sistema operacional da Apple. Quem quiser de repente conhecer um pouco mais, existe um documentário, meio que um filme chamado Piratas, eu vou até colocar aqui nos comentários, do Vale do Silício. Apesar dele estar em inglês, mas vale a pena você
assistir. E tem também um outro chamado Revolution OS, tá? Então é interessante você assistir esses dois filmes que eles retratam de forma bem didática esse surgimento dos sistemas operacionais, né? Então surgiu também ali a questão do Mac. Quando o Mac surgiu lá em 84, ele já começava a trazer esse conceito de sistema de interface gráfica. Então aquela tela preta, ele já conseguia ter uma coisa que eu podia arrastar, que eu podia clicar com o mouse, né? Que antes não existia esse conceito de mouse, tá? Então foi introduzido aí, foi desenvolvido o mouse aí pela Xerox, se eu não me engano, né? E aí foi lá o Steve Jobs foi lá e pegou esse projeto da Xerox, que a Xerox achava que não servia para nada o mouse, né? E aí, ou foi da HP, não estou bem lembrado. E aí pegou esse projeto e colocou dentro do sistema operacional dele. Então foi assim uma grande diferenciação esse sistema operacional. Então fez muito sucesso nessa década de 80 o sistema da Apple, né? E aqui já temos mais algumas coisas nesse sentido aí mais moderno, né? Então vieram aí o Windows foi lá e também copiou a ideia. Então por isso que há essa briga tão grande entre a Microsoft e a Apple, pessoal. Agora vocês conseguem entender por que há essa diferenciação tão grande, né? Essa briga tão grande entre Microsoft e Apple. Porque foi basicamente o seguinte, pessoal. Nessa década de 80, a Apple não tinha o mouse, né? Então a Apple foi lá, pegou da Xerox, porque a Xerox, os engenheiros da Xerox criaram o mouse, já existiam pequenos computadores, né? E eles criaram o mouse, mas a Xerox achou que não tinha nenhum valor para eles aquele mouse, né? E aí a Apple com uma visão mais à frente, o Steve Jobs com uma visão mais à frente foi lá e pegou essa ideia, meio que roubou essa ideia e implantou dentro do sistema operacional deles, né? Eu não sei se pagou alguma coisa, eu acho difícil que não. Só que aí, nessa época, foi também o Steve Jobs foi e pegou a ideia da interface gráfica da Apple, né? Eles fizeram ali meio que uma parceria e tal, e o Steve Jobs tinha muita raiva da IBM e queria derrubar a IBM, né? E aí, nesse sentido, o Bill Gates fez com que o Steve Jobs se voltasse a favor da Microsoft, achando que era o parceiro, mas na realidade ele estava querendo roubar a interface gráfica. E roubou ali a interface gráfica, pegou o código e meio que roubou. Então, basicamente, um roubou de alguém a ideia aí, né? Então, aquela velha história do ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Que o pessoal diz aí nessa ideia toda, tá? Então, olha só, nesse sentido aí, veio já a questão, já o Windows começou a ter a interface gráfica, então eles começaram a trabalhar na questão da interface gráfica. Então eu tenho aí 1985 Windows, aí eu venho para 92 com o Windows 3.1, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Ele ainda tinha ali eu conseguia trabalhar com o mouse, alguma coisa, mas era mais ali ainda meio que na linha de comando. Já em 95 ele veio totalmente reformulado com a interface gráfica. Foi um sistema operacional que fez muito sucesso na época, apesar de bastante problema. Aí veio o outro, 98, que deu muito problema, aí veio o XP e assim sucessivamente até nós chegarmos hoje aí no Windows 10, né? Já estamos aí até nas portas do Windows 11, se eu não me engano, tá? Então, ele tem toda uma ideia nesse sentido aí de melhoras. Dizem até que uma versão do Windows presta e a outra não presta, né? Uma sim e outra não. Então, é basicamente isso, tá? Então, esse carinha aí, tá? Foi um dos que criou também, né? Que muita linguagem de comunicação com a parte do hardware. Esse cara aí chamado Andrew Tannenbauer, tem muitos livros que a gente utiliza nas faculdades para poder falar sobre ele. E esse carinha que você está vendo aí é o Linus Torvald. Ele é, se eu não me engano, da Irlanda, alguma coisa assim, não estou bem lembrado qual o país ali que ele é da Europa. E ele basicamente pegou o sistema operacional Unix e criou o Linux, né, baseado ali no Unix. E aí há dois pontos para vocês prestarem atenção nesse exato momento. Quando vocês compram um computador que vem com Windows, você está pagando por aquele sistema operacional. Ué, Henrique, mas eu não paguei não. Eu paguei só pelo computador. Não se enganem, você está comprando uma licença embutida naquele computador. Então há uma briga aí, tá? Eu vou até abrir esse parêntese aí. Há uma briga a nível judicial, né, em todo mundo, principalmente em comunidades
de usuários mais ativas, quando você não teria que ser obrigado a comprar um computador com sistema operacional, porque é meio que uma venda casada, né? A gente não percebe isso, mas é meio que uma venda casada. Você compra um computador, ele já vem com o Windows instalado, né? Então você não é obrigado a comprar um computador que venha com sistema operacional. Então muita gente entra na justiça, vai no Procon e pede o reembolso, né? Hoje em dia uma licença do Windows deve estar custando uns $500, uns R$ 500, alguma coisa nesse sentido. Então se tu compra hoje um computador por R$ 3.000, tu está pagando ali na realidade R$ 500 ou um pouco menos pela licença do Windows, né? Para você ter ele instalado na tua máquina, certo? Mesmo que você não receba nenhum certificado, nenhuma coisa, mas ele já vem com a tua licença ali meio que instalado. Então, alguns usuários de sistema operacional baseado em software livre, que é outro ponto que eu vou já comentar com vocês, eles pedem reembolso, porque eles comprovam que eles são usuário do Linux, são usuário do Ubuntu ou de qualquer outro sistema operacional de software livre e que eles não vão usar o Windows. E aí, muitas das vezes, eles conseguem esse reembolso, tá? Mas é uma briga aí meio que por debaixo dos panos, nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo procura aprender o que é isso daí, tá? Então o Linux, quando eu falo do Linux, há muita gente, eu não gosto de usar o Linux, lá na minha escola é Linux, né? Tem muita gente nesse sentido aí. O Mac mandou um computador, não presta o computador porque veio com Linux. Não é que não preste, pessoal, é que a gente não está acostumado a utilizar o Linux. Né? Então, hoje em dia, nos computadores que o Mac manda, ele manda, a grande maioria vem com um sistema operacional chamado Kubuntu ou Edubuntu, né? Que é o Ubuntu educacional. Né? Então, aqueles computadores amarelos que vocês verem em algumas escolas que o Mac manda, ele vem com esse sistema operacional. E aí o que acontece? Hoje em dia, em prefeituras também, eles optam por colocar o Linux porque eles não têm que pagar a licença da Microsoft. Então, eles economizam para o cofre municipal também. Né, para os cofres municipais. Hoje aqui na prefeitura eu não sei como é que está essa questão, mas em algumas cidades eles utilizam também dessa forma. Então, quando você instala um sistema do Linux, você não paga nada. Henrique, você não paga nada e como é que ele se mantém? A comunidade de programadores no mundo todo que se assemelham, né, se identificam com a filosofia do software livre, eles mantêm esse programa funcionando, eles codificam, eles vão lá, criam as versões e mantêm esse programa. Por quê? Porque o sistema operacional Windows ele é um sistema operacional fechado. Quem só mexe nele é a Microsoft. Então nenhum outro programador do mundo pode mexer no Windows. Né? Nenhum outro, se eu quisesse ir lá e mexer no Windows, eu não posso. Agora, no Linux, né, nas versões do Linux, que tem várias aí no mercado, tem Debian, tem Slackware, tem Ubuntu, tem várias aí no mercado. Então eu posso baixar uma para mim e modificar do jeito que eu quero. Então muitos programadores, né, da minha área de TI, muitos deles gostam mais de trabalhar com o Linux porque ele tem mais flexibilidade. Ele é mais, como é que eu posso dizer, seguro quanto a hackers, né? Aí, mas se eles conhecem o código, como é que é mais seguro? Porque você sabe onde você mexer, aonde você mexer a segurança e tudo mais. E no Windows não, né? Então existe essa briga aí do software livre com o Windows, já desde que quando foi pensado nessa filosofia aí, tá? Eu não vou entrar agora no método detalhe porque é muito pano para manga, eu teria que explicar aqui a filosofia do software livre, mas existe. Então por isso que eu não pago, porque o próprio nome diz assim, software livre. E um dos pilares do software livre é que se eu modifico, se eu altero alguma coisa naquele código, eu devolvo para a comunidade. Então tu pensa comigo aí, milhões de programadores pelo mundo todo mexendo nesse código, devolvendo as melhorias para a comunidade. Então esse próprio código ele se mantém. Então eu sou muito apaixonado pela área de TI depois que eu conheci principalmente essa filosofia do software livre, porque ela é altamente, como é que eu poderia dizer? Vamos dizer assim, não sei se é o termo correto, mas socialista, né? Todo mundo, o software é para todos. Tanto é que o termo Ubuntu é um termo africano que significa humanidade para todos, uma coisa assim, né? Então, a filosofia do software livre, ele quer que todo mundo tenha acesso a um sistema operacional, não necessariamente tenha que pagar. Já o contrário da Microsoft. Então, desde pequeno nós somos acostumados, nós somos adestrados a trabalhar ali com o sistema operacional Windows e vamos nos acostumando, né? Vamos nos acostumando. Quando chega na idade adulta, a gente não quer outro sistema operacional, então a gente acaba pagando o preço. Aquela velha história de que nem um almoço é de graça, né? Não existe almoço de graça nesse sentido, tá? Então, nesse aspecto aí que é interessante a gente falar
sobre essa questão aí do software livre, tá? Então, software livre você não tem que pagar nada. Alguém está contribuindo, né, de forma voluntária para que aquele sistema operacional ele seja mantido. E hoje em dia a interface gráfica dele está muito melhorada, está muito mais fácil de você trabalhar e ele é muito mais seguro quanto à questão de você instalar vírus, de ter problema com vírus, esse negócio todo, tá certo, pessoal? Então fica também esse ponto de esclarecimento aí, tá? Então eu tenho aí o Linux surgindo a partir aí de 93, né? Alguma coisa nesse sentido aí. E aí vai ter várias versões que eu vou já mostrar para você nesse conceito todo aí, tá? Então essa primeira parte aqui do treinamento que eu queria mostrar para vocês sobre história de computador, basicamente é isso, né? É como surgiu os primeiros sistemas operacionais. Qual foi a necessidade? Qual foi justamente essa motivação da gente poder construir sistemas operacionais? Então, hoje em dia, para aparelhos celulares, basicamente nós só temos dois, né? Que é o Android, também aí de código aberto, de certa forma, criado pela Google, né? Baseado também no Linux. E nós temos o iOS, que é quem tem iPhone, né? Que é um sistema operacional também da Apple, tá? Existia um tempo atrás o Windows Phone, né? Há uns 10 anos atrás, a Microsoft tentou lançar no mercado o Windows Phone, foi muito bem aceito, era um sistema operacional muito rápido, mas que não se atualizou com o tempo aí, o Android acabou pegando uma grande fatia, ele foi ficando defasado e acabou sendo descontinuado. Só existem esses dois? Não, existem outros sistemas operacionais, pouco menos conhecidos, tá? Para celular. Mas basicamente hoje os mais famosos, mais utilizados é isso daí. Ou você tem um aparelho com Android, né? Que você compra aí um Samsung, um Motorola, um Xiaomi, né? Esses celulares todos aí vêm com Android. E o iPhone, Henrique, existe um iPhone com Android? Difícil. Ele só vai ter com o iOS. É um sistema proprietário igual o Windows. Também é fechado, só vai mexer ali quem é da Apple, tá certo, pessoal? Então hoje em dia meus sistemas operacionais para celular basicamente são esses dois. Existem outros, mas muito menos conhecidos, muito menos utilizados, tá? Então o iPhone vem com o iOS e os outros demais aparelhos celulares basicamente todos vêm com o Android, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Henrique, eu posso no Mac, no computador da Apple, né? Eu tenho um computador da Apple, eu posso instalar o Windows? Não pode, tá? Ele é exclusivo, a arquitetura dele foi pensada em somente utilizar o sistema do Mac OS, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre hardware e software, que é interessante também para vocês conhecerem essa parte toda aí, tá? Eu tô aqui dando, de vez em quando aqui dando uma olhadinha aqui, tá? Nos conceitos de vocês, tá? Nas perguntas de vocês aqui. Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários, tá? Que depois a gente vai, quando abrir as perguntas aqui, a gente vai conversar com vocês daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá, falar sobre hardware e software. Pessoal, é bem simples, bem fácil para vocês entenderem o que é hardware e software. Tem uma piada nerd que a gente fala muito. Hardware é o que você pode bater e software é o que você pode xingar, tá? Então vamos lá, repetindo aí. Hardware é o que você pode bater e software é o que você pode xingar, tá? Então software eu não pego, software eu só vejo. Eu só sei que ele existe, mas eu não posso pegar nele. Agora, o hardware é tudo que eu posso pegar. É tudo que fisicamente, atualmente, eu posso ali estar pegando. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos entender aqui alguns conceitos de hardware. É o dispositivo eletrônico que captura, armazena e processa a geração de informações. Então, assim, quando foi pensado naqueles primeiros computadores, vocês lembram que eu falei que tu tinha que ir lá, mudar o plug e tudo mais. Então surgiu um cara lá nesse século, né? Chamado John von Neumann, que resolveu criar uma arquitetura baseada no seguinte pensamento. Eu tenho a entrada, eu tenho um processamento e eu tenho a saída de informações, né, dos meus dados. Então hoje, tudo que tu faz no computador, tu está inserindo dados, né, seja o que tu quiseres. Se eu pegar aqui, vou até mudar aqui para minha tela aqui. Se eu mudar aqui, ó, se eu pegar aqui esse celular aqui e clicar nele, eu estou imputando informações. Eu estou colocando dados nele. Então, cada clique meu com o meu dedo, eu estou colocando ali informações, tá? Então, cada clique que você utiliza no teu celular, no teu computador com o mouse, também você está colocando informações, você está inserindo dados ali naquele computador. Esses dados eles vão ser processados e depois ele vai te devolver uma saída. Então, pensa comigo. Eu cliquei agora
e apareceu para você a minha imagem, tá? Então eu cliquei em um botão, esse botão ele processou a informação e devolveu para mim uma imagem, uma saída. Então o hardware ele vai ter essa capacidade, ele vai receber uma informação, ele vai processar e vai te devolver uma resposta, tá? Então basicamente todo hardware vai fazer isso. Henrique, com o carro, com aquele dispositivo, né? Aquela telazinha lá, vai fazer isso? Vai. Como é que eu posso dizer? O teu elevador vai fazer isso? Vai. Se tu aperta um botão, ele vai processar qual foi o andar que tu quis e vai fazer com que tu chegue naquele andar. Então, tudo vai fazer isso daí. Então, o computador, quando o John von Neumann pensou nessa possibilidade, então ele pensou o seguinte, olha, eu não posso estar carregando por aí um monte de cartões, né? Perfurados para eu poder processar as informações. Então, eu preciso criar ali uma estrutura que me dê a possibilidade de eu processar essas informações. Então ele começou a pensar na memória, no HD que guarda essas informações, e ele começou a pensar como é que eu insiro essas informações? Através de um teclado, através de um mouse, como é que eu vou exibir? Eu vou exibir através de uma impressora ou através de uma tela, certo? Então, basicamente ele foi pensado. Por isso que o computador ele tem que ter um teclado, ele tem que ter um mouse, ele tem que ter aqui a CPU, né? Que está dentro desse gabinete. Então não confundam, essa caixa aqui que a gente chama, isso é um gabinete, tá? Essa carcaça aqui é um gabinete. O que tem dentro dela a gente chama de CPU, que é Central de Processamento Unificado, né? Desculpa, Unidade de Processamento Central, né? Seria mais ou menos isso. Porque vem do inglês aí, né? E acaba ficando CPU, mas o certo a gente poderia chamar aí de UCP, Unidade Central de Processamento. É aqui que ele vai processar essas informações. E aí, se eu coloco as informações através de um teclado, através de um mouse, essas informações elas têm que ser devolvidas para mim. Por isso que existe a necessidade de uma tela. Por isso que tem ali uma telinha como se fosse uma TV, para poder exibir essas mensagens para você. Exibir essas informações condensadas para vocês, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um notebook é a mesma coisa, eu tenho aqui o teclado, eu tenho o touchpadzinho aqui, né? Eu tenho a tela para devolver essas informações, beleza, pessoal? Então vamos lá, rapidão aqui para a gente poder conseguir compreender esses conceitos aí, tá? Então esse equipamento eletrônico ele é capaz de receber e armazenar dados. Então ele apenas não recebe, mas hoje um computador ele guarda informações suas. Um celular ele guarda informações suas. Henrique, mas eu vi falar numa tal de nuvem. Isso daí nós vamos ver no treinamento sobre internet e rede. Mais à frente, em outro mês aí, a gente vai ver também falar sobre isso. Mas quando eu me refiro à nuvem, também tem um computador lá, né? Que está guardando essas suas informações. Então esses dados aí, eles são submetidos a um tratamento para que possa trazer ali um resultado. Eu sempre faço a seguinte pergunta para os meus alunos. Pessoal, qual é a diferença de um computador para uma caixa de sapatos? Alguém saberia me dizer? Alguém conseguiria colocar aí nos comentários qual é a diferença de um computador para uma caixa de sapatos? Um computador eu consigo colocar um livro em PDF dentro dele, não consigo? E uma caixa de sapato? Se eu pegar um livro físico, eu também não consigo colocar dentro de uma caixa de sapato? Não consigo? Então qual é a diferença de um computador para uma caixa de sapato? Se eu consigo colocar as duas informações lá dentro, alguém saberia me dizer? Enquanto eu bebo uma aguinha, vocês pensam aí e colocam a resposta aí nos comentários para mim. Qual é a diferença então? Alguém sabe? Alguém se arrisca a dizer? Alguém consegue colocar aí alguma resposta? Qual é a diferença então entre um computador e uma caixa de sapato? Bem, pessoal, a ideia é bem simples. A caixa de sapato eu posso até colocar aquele livro lá dentro, mas aquela informação vai ficar parada lá. Eu não consigo processar essa informação. Agora, quando eu coloco um livro, um e-book dentro de um computador, eu consigo processar. Eu consigo ir lá, abrir ele aqui no leitor de PDF, eu consigo pesquisar, eu consigo editar, eu consigo apagar, eu consigo copiar, eu consigo excluir, né? Então eu consigo processar essa minha informação. Então eu consigo submeter ali a um tratamento. E isso me traz um resultado, certo, pessoal? Então a grande diferença é essa. O computador ele é capaz de computar, né? Ele é capaz de processar, é capaz de fazer uma ação de cálculo e devolver uma resposta para você, tá? Então eu tenho ali como componentes, basicamente qualquer computador, todo computador vai ter que ter isso, uma CPU, né? Uma memória, certo? Um dispositivo de entrada e os próprios barramentos, tá? E eu tenho aí os periféricos. O que é um periférico? Por exemplo, você está me vendo aí, né?
nessa imagem, eu estou com um webcam aqui ligada nesse computador. Isso é um periférico. Então, periférico vem daquele conceito de periferia. O que é periferia? Ah, é onde mora o pessoal pobre. Não, não é onde mora o pessoal pobre. Quem pensa dessa maneira está errado. Periferia de uma cidade é tudo que está ali ao redor daquele centro urbano. Isso é uma periferia. Não faz parte do centro, está ali ao redor daquele centro urbano. Isso que é uma periferia. Né? Muitas vezes a gente associa conceitos errados, tá? Mas é preciso a gente voltar para as raízes para entender aquele conceito base, tá? Então, olha só, nesse sentido, os periféricos têm o mesmo conceito. É tudo que eu consigo associar aquele poder computacional que eu tenho naquela máquina. Então, por exemplo, aqui eu estou usando um adaptador de rede, né, um USB, coloquei aqui no computador. Estou usando essa webcam. Estou usando aqui esse fone de ouvido. Estou usando um mouse sem fio. Então, tudo isso daqui são periféricos, né? São itens que eu associo ao uso daquele meu computador e que faz parte daquele poder computacional, que faz parte justamente ali daquele poder computacional. Eles não são ali intrínsecos, né? Eles não fazem parte ali, tão colados na máquina, vamos dizer assim. Mas eles me ajudam, de certa forma, a poder um processamento. Sabe aquela história que a gente faz um almoço em família, vem os agregados, né? Quando a gente faz um almoço em família, sempre vem o namorado da sobrinha, vem o cunhado, o ex-cunhado, né? Vem o tio da esposa. Então vem sempre alguém. Então a gente chama de agregado. É como se fosse ali os periféricos. Não fazem parte ainda da família, mas estão ali, né? Interagindo e de certa forma tem um impacto ali na família, né? Nesse sentido aí, tá? Então os periféricos é como se fossem esses agregados aí, nesse contexto, tá? Então tem os periféricos de entrada. É importante a gente entender o seguinte: existem 3 tipos de periféricos, né? Existem 3 tipos de componentes que eu posso estar associando a essa minha CPU. São os periféricos de entrada, os periféricos de saída e os periféricos que exercem os 2 papéis, tanto de entrada como de saída. Então eu tenho aí periféricos de entrada. Eu tenho um teclado. Por que um teclado é periférico de entrada? Porque quando eu digito alguma coisa, essa informação ela vai para a minha CPU e é processada. Tá? Então o mouse, a mesma coisa, uma câmera ela recebe a minha imagem, manda para o computador. Um scanner também, um microfone também, um leitor de CD, de DVD também. Vejam bem que eu estou falando de leitor de CD, não estou falando de gravador, tá? Porque o gravador ele tanto lê quanto ele grava, ele segue as informações. E aí há uma diferenciação. Então, no caso aí, por exemplo, uma tela de toque. Hoje tu vai lá por exemplo, na Caixa Econômica, né? Tu entra dentro da Caixa Econômica e tem uma telinha lá para tu imprimir a tua senha. Aquilo ali é um dispositivo tanto de entrada quanto de saída. Por que, Henrique? Se quem imprime é uma impressora. Porque quando você coloca o dedo lá, colocando o teu CPF, você está digitando, ao passo que ele está exibindo para ti o número. Então, tanto ele recebe quanto ele exibe para você aquela informação, certo? Mas quem faz o processamento é a CPU. Ali dentro tem uma CPU, tem um sistema operacional funcionando naquela maquininha ali, tá? A mesma coisa quando tu vai lá no caixa eletrônico, que ele é sensível ao toque também, tu faz isso. Quando tu clica lá na tua senha com o dedo na tela, ele tanto exibe para ti a letra, quanto ele recebe aquele gesto tátil, né, aquela ação tátil lá, e aquilo ali ele vai entender que houve uma entrada de informação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então eu tenho aqui os dispositivos de entrada e eu tenho os dispositivos de saída, que pode ser um monitor, né, uma tela, pode ser uma impressora. Então também, se eu quiser colocar aqui, eu poderia colocar uma impressora. Essa impressora ela pode ser conectada via cabo, via Wi-Fi, seja lá como for. Bluetooth, alguma coisa nesse sentido, mas essa impressora ela vai apenas imprimir, diferente de uma multifuncional, porque uma multifuncional eu tenho um scanner. Então, quando eu escaneio ali, eu estou imputando aquela informação para dentro do computador, eu estou inserindo aquela informação como entrada para dentro do computador, tá? Uma caixa de som também, ela é um dispositivo de saída, porque ela recebe ali do meu computador, tá? Aquela informação. Antigamente, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, quando você comprava um computador, ele vinha com o famoso kit multimídia. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um computador com kit multimídia. Antigo, deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo achar aqui alguma imagem para vocês. Pronto, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa só eu pegar aqui. Pronto, olha só. Antigamente eu tinha aqui, né, ele vinha esse computador com esse kit multimídia, como vocês podem ver aqui na tela, né? Esse kitzinho, esse computador ele era bem caro, a gente comprava ele
36 vezes, 40 e poucas vezes. Então eu recebi esse computador com essa caixinha de som, tinha um microfone, esse daqui não tá com microfone, mas tinha uns que vinham com microfone, né? Tá aqui, ó, vinha esse kitzinho aqui, né? Tinha esse microfone. O microfone, hoje em dia, basicamente, muitas coisas acabaram entrando uma na outra, né? Então eu tô com esse fone de ouvido aqui, que vocês podem perceber. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó, eu tô com esse fone de ouvido. Isso daqui é um microfone, né? Isso que eu tô pegando aqui, ó. Isso daqui é um microfone. Ao passo que eu tenho esse fonezinho aqui também, que é como se fosse uma caixinha de som. Então eu tenho em um só dispositivo duas coisas. Tanto ele tá entrando informação aqui, né? Ele tá enviando informação para vocês, quanto ele tá me dando aqui um retorno também do áudio, né? Então ele tem essa possibilidade também de ser um dispositivo de entrada e saída, tá? Em um só lugar, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui o nosso raciocínio, tá, pessoal? Eu tenho esse dispositivo de saída e tenho um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo, tá? Beleza? Então vamos lá. Depois eu respondo aqui as suas indagações, tá, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, um pendrive. Um pendrive, que tipo de dispositivo ele é? Ele é um dispositivo de entrada e saída. Por quê? Porque tanto eu coloco os arquivos lá dentro, como eu leio os arquivos que estão lá, certo? Um vídeo touchscreen, uma placa de rede, por aí vai. Uns gravadores de CD, né? Tanto eu gravo o CD, como eu leio aquela informação que está no CD, tá? Então eu tenho aqui algumas impressoras, alguns tipos, e aí abre aqui apenas um conceito rápido, tá? Então as impressoras, ela tem a questão do DPI, que é pontos por polegada, né? Dot per inches, ou caractere por segundo. Então, quanto maior essa qualidade aqui, essa quantidade, mais qualidade vai ter a tua impressora. E aí eu tenho aqui os dispositivos de hardware também, as memórias, né? Então, hoje em dia, Henrique, muita gente chega para mim e pergunta, Henrique, como é que eu compro um computador bom? O que eu tenho que ver no computador bom? Você tem que ver as memórias, né? Por exemplo, esse computador que eu estou usando aqui, ele tem, se eu não me engano, 12 GB de memória. O meu computador, meu notebook que eu estou utilizando aqui, né? Essa memória serve no processamento. Quanto mais memória, mais ele vai ser capaz de guardar aquelas informações, seja temporárias, seja por um prazo mais longo. Então eu tenho um HD que ele guarda as memórias, ele guarda os arquivos na realidade, por um tempo. Quando tu desliga, ele é uma memória não volátil. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Um pendrive, um HD, um cartão de memória, um disquete daquela época, né? Eu até tenho ali uns disquetes ali. Eles são dispositivos de memórias não voláteis. O que eu quero dizer com isso? Que você pode desligar o computador, que ele não vai apagar aquela informação. Já um pente de memória desse que você está vendo aqui mais em cima, tá? Um chip desse daqui, são memórias voláteis. Ou seja, ele só guarda aquela informação enquanto eu estou ativo com aquele meu sistema operacional. Fechei aquele meu sistema operacional, desliguei meu computador, eles perdem essa informação. É para isso que eles foram feitos, tá? Para ajudar justamente as memórias voláteis, os HD e por aí vai. E essas memórias são chamadas de memória RAM. Hoje em dia tem um negocinho chamado SSD, né? Que é uma memória que está ali meio que entre uma memória RAM e um HD. Né? Então eles são mais rápidos, mas em contrapartida eles guardam as informações, tá? E, claro, são bem mais caros também. Então temos essas diferenciações aí, tá? Vamos aqui passar aqui, tá? Interessante conceito falarmos aí sobre a memória cache, tá? Muitas vezes a gente diz assim, você liga para uma central, o suporte lá, apaga aí a memória cache. O que é a memória cache, pessoal? Veja bem, se eu perguntar para vocês o que vocês comeram sábado passado, vocês vão lembrar? Dificilmente, né? Dificilmente, se não foi de repente um aniversário, alguma coisa nesse sentido que foi importante para vocês, tá? Tem um filmezinho chamado Divertidamente, se eu não me engano. Eu acho que é Divertidamente. Eu não estou bem lembrado. Eu acho que é Divertidamente, se eu não me engano, o nome do filme. Que ele fala, né, ali entra na parte de psicologia, ele fala sobre como é que as nossas memórias afetivas, elas são criadas, elas são perdidas, elas são guardadas. É muito interessante aquele filme, eu acho ele tão didático, aquele filme. É um filme animado que vale a pena você assistir, né? Eu acho que é Divertidamente o nome do filme. Me confirme aí se eu estou errado, tá? Então, nesse sentido, a nossa memória cache, ela é uma memória que está ali entre o teu processador e entre a tua memória RAM, né? Ou seja, eu tenho ali o HD, que guarda um arquivo temporário, um arquivo definitivamente. Eu tenho a memória RAM que vai pegar esse arquivo e vai trazer para que eu possa trabalhar com esse arquivo. Então, quando eu quero editar um arquivo no Word, né? Esse arquivo está lá no meu HD, eu puxo esse arquivo do meu HD,
esse arquivo vem para a memória RAM. Enquanto eu estou com ele aberto, ele está guardado nessa memória RAM. Eu estou salvando, eu estou trabalhando. Tá? E a memória cache, ele vai pegar pequenas informações que eu estou trabalhando naquele arquivo e está levando para o processador e trazendo para a memória RAM. Então a memória cache ela é bem rápida nesse sentido, mas também ela é muito volátil, ela se perde com uma facilidade muito grande. Então ela não guarda muitos blocos de memória. Então por isso que ela é tida como uma memória mais rápida ali, né? Porque ela pegou e guardou e jogou fora, né? Basicamente é isso. Você tomou o café da manhã sexta-feira passada, você não precisa guardar aquela informação na tua memória. Já o que você, por exemplo, a morte de um ente querido, né? Você guarda, então ela fica guardada ali na memória mais definitiva na tua mente. Então, basicamente, o teu computador ele vai trabalhar basicamente ali muito parecido com a tua mente nesse sentido, tá? E o que é o buffer? O buffer é o seguinte, pessoal. O buffer, muitas das vezes a gente está imprimindo, diz assim, o buffer da impressora está cheio, aí ninguém sabe o que é o buffer. O buffer é também uma forma de eu guardar ali algumas informações e essas informações elas chegarem na impressora. Pensa comigo, a impressora ela é mais devagar para processar, né, o que está sendo mandado para ela do que o computador está enviando. Então o computador ele é bem mais rápido. Pensa comigo o seguinte, tu tá ali num encanamento, né? Tu tá ali num encanamento, tu tem um cano de 100 milímetros que está enviando um monte de água e tu precisa passar para uma tubulação menor, né? Então essa tubulação maior, ela vai ficar com uma quantidade de água ali meio que restrita, guardada até ser enviada para aquele cano de meia polegada. Basicamente é isso, o buffer ele vai guardar essa informação ali, né, ali ainda no teu computador, tá? E vai enviando aos poucos para a impressora vai imprimindo e tu vai recebendo mais informações. Basicamente ali é meio que uma fila de tarefas que a impressora vai ter que estar fazendo, tá? Então o buffer ele trabalha nesse sentido, ele é uma intermediaçãozinha ali de comunicação entre os periféricos e a própria CPU, beleza, pessoal? Eu sei que é muita coisa para um dia só, mas eu acredito que já vai abrindo a mente de vocês, já vai ajudando vocês em muitas coisas, tá? Então eu tenho aí a questão dos bits, né, dos dígitos binários. Então veja bem, o que é o bit, né? Para que eu possa entender ali os computadores. Eu falei para vocês no início da nossa aula que o computador ele só entende 0 ou 1, não foi? Foi isso que eu falei para vocês. O computador ele só vai entender 0 ou 1. Então, para cada casa, né? Vamos pegar aí, se tiver um professor de matemática aí pode até me ajudar. Se eu tenho lá uma casa decimal, quantas representações eu posso ter nessa casa decimal? Eu posso ter 10 representações para cada casa, né? Porque ela pode variar de 0 a 9. Por isso que o nome do nosso sistema é sistema numeral decimal. Porque em cada casa eu posso guardar 10 tipos de informações. Ou seja, pode ser um 0, pode ser um 1, pode ser um 9, pode ser um 8, né? Então, para cada casa, eu consigo guardar até 10 informações. Se eu fosse utilizar aqui a questão binária, eu só posso guardar 2 tipos de informação por cada casa. Ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 1. Então, por isso que nós dizemos que o nosso sistema numeral computacional é o sistema binário, tá? Porque ele só vai poder guardar ou 0 ou 1 por cada casa nesse sentido. Existem algumas outras coisas do hexadecimal, mas eu não vou entrar aqui no mérito da questão. Então, cada bit desse, ele é a menor informação. Então, um bit, ele só pode ter 2 tipos de informação, ou 0 ou 1. E um byte, eu posso guardar um conjunto de 8 bits. Entenderam aí? Então, um byte eu posso guardar um conjunto de 8 bits. E aí, nessa questão toda, eu vou começando a ter os kbytes, o megabyte, o gigabyte e o terabyte e assim vai, petabyte, por aí vai. Então, quando eu digo que um computador tem 1 terabyte, ele tem 1024 gigabytes. Ele não é um número zero, né? Ele é ele não, tipo assim, não é um número de 10 em 10. Ele é um número ali que ele é multiplicado por 2, sempre vai ser o dobro, né? 2 vezes 2, que dá 4, 4 vezes 4, 16, sempre vai ser o dobro daquele número, certo, pessoal? 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Então ele sempre vai ser ali duplicado, né? Vai ser sempre o dobro. Por isso que ele é tido ali como 1024. Então quando é 1024, eu já vou mudar para a próxima unidade, que seria aí no caso um kbyte para megabyte, gigabyte. Então eu sempre multiplico ali por 1024 e não por 1000, porque essa variação sempre vai ser o dobro, tá?
E aí eu tenho as minhas unidades também no meu computador, né? Então, para cada computador, como você vai perceber lá que ele vai gerar unidade D, unidade E, unidade A, B, C. Então, as unidades A e B, nos primórdios, elas eram feitas para computadores que tinham justamente o disquete. Hoje em dia, praticamente, tu não tem mais nem leitor de disquete para vender. Muito difícil, não se usa mais o disquete, porque a quantidade de armazenamento dele é muito pequena e a capacidade de volatilidade dele é muito grande, ele se perde com grande facilidade. Para a unidade C, né, eu guardei o disco rígido, então por isso que os computadores hoje, eles guardam, e aí vai abrir já uma exceção aí, tá? Um detalhe bem interessante aí. A unidade C é onde a gente guarda o sistema operacional. Então, quando eu tenho o meu sistema operacional, eu tenho a minha placa-mãe, eu tenho a minha central de processamento, ele vai ter essas unidades, tá? Eu vou dizer para ele, olha, tu vai enxergar a unidade A como sendo o periférico para ler o disquete. A unidade B vai ser o periférico do HD. A unidade C vai ser o periférico do HD. A unidade D vai ser alguma porta USB. Ou então vai ser o periférico do leitor de CD. A unidade E, por isso que muitas das vezes quando você coloca lá o teu pendrive, o teu HD externo, ele aparece unidade F, o G, às vezes até H, porque vai depender de quantos pendrives tu colocou naquela máquina. Então, para cada porta USB dessa, ele vai identificar que aquela ali é uma nova unidade, para que ele possa ler, enviar e receber a informação de lugar correto, certo? Então, por padrão, seja no Linux, seja no Mac, seja lá até no Windows, no Mac eu não sei te dizer, mas eu acho que seja a mesma coisa. Ele vai ter essas unidades por padrão. Então, A e B, hoje em dia, ele não coloca para nenhuma unidade em conservação a algo antigo, a computadores ainda que possam existir com essas unidades. A unidade C sempre vai ser associada ao disco rígido, que é o nosso HD, onde vai estar instalado o teu sistema operacional, né? O teu sistema operacional ele precisa persistir. Ou seja, toda vez que tu abrir o teu computador, aquele sistema operacional tem que estar guardado na memória. E essa memória não pode ser na memória RAM, tem que ser no teu HD. Ou hoje em dia no SSD, tá? E eu tenho um sistema ótico, né, que seria um leitor de CD. Então, se tu perceber lá no teu computador, sempre o leitor de CD vai estar associado à letra D. Por quê? Porque internamente na placa-mãe ele vai estar ligado lá e o sistema operacional vai entender que aquela unidade ali D está associado àquele periférico, aquele dispositivo de leitor de CD, certo? E aí eu tenho, né, a questão dos pendrives, que pode estar associada aí a uma letra E, letra F, dependendo de quantos você coloque ali ao mesmo tempo. Tá certo, pessoal? Espero que esteja ficando claro aí essas ideias na cabecinha de vocês, tá? Então, quanto a hardware, eu espero que vocês consigam entender aí esses conceitos, tá? Eu sei que é muita coisa, é muito conceito, para que de repente uma aula só consiga ficar bem transparente. Mas a ideia aqui é fomentar isso, é que vocês vão justamente compreendendo como é que funciona tudo isso para que vocês possam utilizar da melhor forma possível no trabalho de vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu beber aqui mais um pouquinho de água, né? A gente já vai aí com quase uma hora de formação, certo? Lembrando que essa é uma formação gratuita que vai te dar direito a um certificado, mas para ter direito ao certificado você tem que ir aí no chat, eu fixei um comentário, você tem que fazer a inscrição lá naquele link, tá? Para que você possa participar. Isso é uma formação do meu canal Henrique Fontinelli, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município de Parnaíba, onde nós estamos levando esse letramento digital para todos os professores da rede municipal que desejem participar. Claro, não é um treinamento obrigatório, mas aqueles que já entendem, né, já se sentem confortáveis a utilizar de boa, já tem esses conceitos já na mente. Mas você que ainda precisa conhecer um pouco mais, sempre é bom estar tendo esses conceitos. Então pega também esse link aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal também, que ajuda a gente a promover cada vez mais esses conteúdos, tá? E também não deixe de dar o like, porque esses vídeos podem chegar a mais professores, podem chegar a mais pessoas. E você também quiser, pode também compartilhar esse vídeo agora nesse exato momento, clicando aí no linkzinho compartilhar ou então na setinha enviando no grupo do WhatsApp para sua escola. Se o comunicado não chegou até a sua escola ou então no grupo do WhatsApp não recebeu, então você pode ainda compartilhar, que a gente tem muita coisa pela frente ainda, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos passar agora para o conceito de software. Como eu comecei esse módulo aqui,
a falar para vocês, eu falei justamente isso. A ideia é o seguinte, é que vocês coloquem na cabecinha de vocês. O que é um hardware? Hardware é tudo que eu posso chutar, né? É uma piada meio que a gente usa no lado nerd, né? É tudo que eu posso chutar. E software é tudo aquilo que eu posso xingar, né? Aquilo que eu... programa chato, filho de uma égua, não sei o que, aquele negócio todo, tá? Então isso é software, são a parte que faz com que a minha parte física, o meu hardware funcione e eu consiga interagir de boa com esse hardware, tá? Então software é esse conjunto de instruções cuja principal finalidade é controlar o funcionamento do computador. Então vai existir aí N tipos de software, seja lá qual for. Tá? Então, para todo hardware que precise funcionar, eu vou ter um software. Henrique, o sistema operacional é um software? Sim, é um software. Ele é um software, ele tem ali um comando de instruções. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, eu pergunto para vocês, se vocês não tivessem aqui na formação, agora, vocês estariam fazendo o quê? Então vamos pegar aqui o caso do professor Wellington, né? Se o professor Wellington não tivesse na formação aqui, ele estaria dormindo, ele estaria arrumando a casa, ele estaria arrumando o carro. Então eu tenho N possibilidades. Então a minha vida é feita de caminhos de decisões, né? Então se eu, Henrique, não estivesse nessa formação, eu estaria brincando com meus filhos, eu estaria no supermercado, eu estaria ajeitando alguma coisa na casa. Então eu teria várias possibilidades se... Né? Então o software ele também é trabalhado dessa maneira. Se o usuário clicar nisso, faz isso. Se não, faz aquilo. Se não, faz isso. Se não, faz isso. Então a nossa vida é muito parecida com o software, né? É feita de decisões, né? Às vezes eu vejo assim, abrindo um parênteses aí, eu vejo as pessoas insatisfeitas com o emprego, atendendo mal as pessoas, os clientes. E aí diz assim, porque eu não tenho outra oportunidade, porque eu não tenho como sair daqui. A vida, quem decide sua vida é você. Se aquele emprego acabasse, você teria que arrumar outro, não é verdade? Então, assim, quem toma conta da sua vida é você. Não é um emprego, não é um patrão, não é um pai, não é uma mãe, não é um esposo, não é uma esposa. É você que toma conta da sua vida, né? É você que direciona. Então, às vezes, as pessoas se utilizam de subterfúgios para poder ratificar a decisão dela. E não é. Quem toma conta da sua vida é você, né? Então, a sua vida é um software. A sua vida é um software. É aquela velha história lá do Matrix, né? Daquela tríade do Matrix. Que ele fala que você toma uma decisão, você acaba estando dentro de uma matriz e é como se sua vida fosse um software. Mas a realidade é muito parecida com a parte virtual, né? Então, o software, você clicar em alguma tela, ele vai fazer uma ação. Se você clicar em outra, ele vai fazer outra. Então, para cada ação, ele vai ter uma reação, tá? Então, você pensa na sua vida nisso, nesse conceito que eu coloquei hoje aqui para vocês, tá? Se você pegar e clicar numa ação, ele vai reagir de uma determinada maneira, tá? Então, ele recebe essas instruções, essas programações para que ele se comporte de acordo com o que você vai fazendo. Se eu vou fazendo assim, ele vai se comportando dessa maneira. Então ele vai se adaptando ao que você vai fazendo ali na tela, tá certo, pessoal? Então eu tenho ali alguns tipos de software básico, né? Que são aqueles imprescindíveis ao funcionamento da máquina, no caso do sistema operacional. Eu tenho os aplicativos e tenho os utilitários. Então aqui ele traz aqui alguns exemplos básicos. Todo computador tem que ter um sistema operacional, né? Os aplicativos, né? Que servem justamente para que eu possa ter aquele uso geral. Então tu precisa fazer um slide, tu tem um editor de slide, né, de apresentações. Tu tem um editor de texto para tu gerar um relatório, tu tem uma planilha para popular, para calcular as notas do teu aluno. Tu tem ali um utilitário, que é um antivírus, né, que é um descompactador de arquivo, um WinRAR, um WinZip, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então tu tem mais ou menos essas categorias aí, tá bom? Dentro do teu sistema operacional, tu vai ter essa estrutura de diretórios, né, que a gente chama de pastas, tá? Então, quando a pessoa pergunta assim, onde é que está o teu arquivo? Não sei, né? Outra coisa, atenção nesse exato momento aí, preste bem atenção no que eu vou falar, tá? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o diretório C, né, é aonde tu vai guardar o teu sistema operacional. Então, muita gente pega e coloca os arquivos lá dentro de downloads, né? Vai salvando, vai colocando dentro de documentos, vai colocando dentro de imagem. Henrique, não é para colocar lá dentro não? Não foi feito para colocar lá dentro? Bem, pessoal, como a grande maioria dos sistemas operacionais no mundo são Windows,
como a estrutura do Windows é a mesma desde sempre, né? Então, C download, C imagens, C documentos, C vídeos. Então, o cara que vai desenvolver um vírus, ele já sabe ali as pastas, né? Por padrão. Então, o que acontece? Ele vai procurar sempre os arquivos no C. Ele vai sempre danificar a tua biblioteca de arquivo. Ele vai sempre procurar os teus arquivos no C. Né? Ele vai tentar apagar, tentar fazer o que for ali no C. Então, nesse sentido, pessoal, não é interessante você guardar os teus arquivos mais valiosos, que tem mais relevância para você dentro da tua estrutura do C. Tá? Então, se tu tem ali, eu, por exemplo, aqui no meu computador, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas talvez eu consiga, nesse daqui não. Mas no meu outro computador, eu sempre coloco, eu particiono o meu HD. Então, eu divido o meu HD em dois. Como assim, Rick, dividir teu HD em dois? Eu pego e fraciono ele no meio, né? É como se tu pegasse ali o quarto dos teus filhos, tu tem uma menina e um menino. Então tu diz assim, olha, aqui no meio eu vou pintar de azul e aqui no meio eu vou pintar de rosa. Aqui desse lado é o lado da minha filha, do lado desse outro lado é o lado do meu filho. Então ninguém se mexe, ninguém mexe ali o bedelho no lado do outro, tá? Então basicamente isso, quando você particiona o teu HD, o teu sistema operacional ele continua enxergando a outra parte. A outra parte também continua enxergando o teu sistema operacional. Mas os teus arquivos tu pode salvar nessa outra parte. Tu não vai comprometer ali se um vírus aparecer. Ele não vai conseguir enxergar, talvez ele não consiga entender o que aquela outra parte significa. Então é interessante você pegar de repente alguém que entenda um pouco mais aí de sistemas operacionais e fazer esse particionamento, para que tu possas guardar os teus arquivos de maneira segura. Isso vai evitar um vírus? Vai, mas não vai te proteger 100% que de repente tu faça com que os teus arquivos sejam danificados, mas já te ajuda muito. Então, se tu puderes fazer esse particionamento, é uma dica de segurança da informação muito válida para você. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui ele vai falar sobre a CPU, né, que são justamente aquela parte, a unidade lógica e aritmética que vai fazer aqueles cálculos. Então a CPU, basicamente, ela tem duas divisões lá dentro. Tem a parte de controle, né, que vai controlar o tráfego das informações que chegam pelos barramentos. Né? Então pensa comigo, numa cidade. Uma cidade ela tem bairros, né? Uma cidade ela tem um centro comercial, ela tem bancos, ela tem ruas. Então tu pensa comigo com uma placa-mãe sendo isso, né? Aquela central de processamento. Então eu tenho os barramentos como se fossem as ruas. Algumas avenidas são mais largas, algumas ruas são mais estreitas. Claro, com a rua mais estreita não vai passar um caminhão. Então, num barramento mais estreito não vai passar um fluxo tão grande de dados. Então, os teus dados ali eles vão trafegar em pequenos blocos, né? Então, quando tu pede lá, quando tu pega um arquivo, né, um vídeo de 1 GB e tu vai copiar de uma parte para outra, de um HD para um pendrive, ele vai trafegar por essa placa-mãe. E claro, ele vai tentar trafegar ali nos barramentos mais largos, né, que processam informações maiores, certo? Então ele vai em pequenos pedaços sendo carregado nesse tráfego aí, tá? Então tu pensa que eu quero carregar aí um caminhão, sei lá, eu quero descarregar um caminhão sei lá, de computadores, né? Só que tipo, eu quero descarregar lá no centro. Esse caminhão ele não chega até lá, então eu vou pegar em pequenas caminhonetes, vou levar aqueles computadores lá para minha loja, lá no centro. Né? Então é basicamente essa a ideia aí. Vou pegar em pequenos blocos essas informações, esses dados e trafegar entre as partes que eu estou precisando, entre os periféricos, de um HD para um pendrive, de um pendrive para, de repente, uma impressora, alguma coisa nesse sentido aí. Então essa unidade lógica de aritmética que ela vai fazer esses cálculos todos. Envia agora essa próxima mensagem, me traz mais informação. E a unidade de controle, ela vai justamente organizando essa informação. Agora chegou a primeira carga. Quem é que chegou? O pacote 1 de 200. Então, beleza, qual é o próximo? E aí ele vai montando essa informação. Então, ela meio que desmonta e monta essa informação, tá? Em pequenos blocos ali. E então a CPU vai fazendo toda essa parte de processamento. Barramentos, como eu falei para vocês, são essas interligações entre CPU e memória, memória e periféricos e por aí vai. Então, quando você pega uma placa-mãe, você vai ver um monte de caminhozinhos, né, ali, plaquinhas ali, circuitos eletrônicos bem pequenos ali, onde serve justamente para carregar aqueles impulsos elétricos. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês, o computador ele só vai entender o que é um impulso elétrico, 0 ou 1. Então, ali vai estar passando energia,
tá? Vai estar passando ali voltagens, né? 1 volt, 2 volts, sei lá, 9 volts, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então, por que que às vezes acontece de você queimar o teu pendrive quando tu espeta em um computador? Porque ele está passando uma voltagem maior, ele está passando uma energia maior, então ele vai e queima teu pendrive. Eu já perdi pendrive, já perdi HD externo por causa disso, tá? Então é assim que vai funcionar a tua informação. Ela vai ser carregada através de impulsos elétricos e se esses impulsos elétricos vão ser guardados dentro da memória daquele pendrive, dentro daquele HD, tá, pessoal? Ó, tá aqui a placa, né? Então eu tenho aqui uma placa mãe, onde essa placa mãe aqui, ela vai. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não sei se eu ver. Eu queria aqui mostrar para vocês alguma não sei se eu quase não uso aqui, mas enfim. Eu queria achar aqui um marcadorzinho, uma caneta que pudesse ajudar a gente. Mas beleza. Aqui, ó, eu tenho aqui aonde eu coloco o chipset, né, que seria ali o meu processador. Tá vendo essas raiazinhas aqui? Essas raias é onde eu guardo a minha memória RAM, meus pentes de memória. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho aqui do lado, já aqui embaixo, os meus periféricos aqui, né, as minhas portas USB, a minha porta de rede, a minha entrada aqui, né, que antigamente era, né, a minha entrada para... A gente espetava três coisinhas, né, a gente espetava três botõezinhos lá, que era uma para a caixa de som, né, outra para o teu microfone, né, e outra para receber ali mais alguma informação. Então tu espetava esses botõezinhos aí, que era uma entrada de áudio, uma saída de áudio e alguma coisa nesse sentido aí, tá? Antigamente a placa era desse jeito, né? Então tu colocava aqui também o teu teclado, ele não tinha USB, né? Então era nessa entrada PS2 que a gente chama, uma entrada mais serial. As minhas impressoras também, ainda hoje, né? Os monitores eles vêm muito com essa entrada ainda meio que serial, tá? Então é aqui que eu vou conseguir colocar esses periféricos, entrar com esses periféricos, tá? Então ser reconhecido pelo computador com essa placa-mãe aqui, com essa central de processamento. Então quando eu falo de central de processamento, nada mais é do que essa minha placa-mãe capaz de processar toda essa minha informação, tá, pessoal? Beleza? Então vamos lá, continuando aqui o nosso raciocínio. Tá? Vamos lá. Então aqui eu tenho alguns itens, né, para que a gente possa entender. Eu tenho aqui algumas mesas digitalizadoras hoje. Muitos professores compraram a sua, né, para poder trabalhar. Então a mesa digitalizadora ela funciona ali mais ou menos como um mouse, né? Então eu consigo rascunhar na tela do meu computador. Alguns programas são bem melhores você utilizar com tipo um quadro branco, né? Virtual, então é melhor eu utilizar ali uma mesa que fica mais precisa a minha informação. O mouse é bom, mas ele não dá uma precisão tão boa. Teria que investir mais no mouse, tá? Então eu tenho ali as minhas telas sensitivas, né? Tem ali alguns teclados óticos que não funcionaram muito. Tem as minhas plotas que seria uma impressora, né, de tamanho maior, que vai imprimir ali uma imagem, alguma coisa nesse sentido. E tem os meus periféricos de entrada e saída, né? O meu modem, ele também é um periférico, né? O meu dispositivo ali Wi-Fi, né? Meu cartãozinho ali é um dispositivo periférico. O antigo disquete, né, leitor de disquete, é um dispositivo também de periférico, né? Tenho aqui os meus flashcards que foram muito comumente difundidos na década de 90, aí de 2000, né? Mas se concentrou muito hoje no cartão SD. Antigamente tinham vários tipos, né? Que você tinha que... Cada câmera digital que tinha antigamente era um cartão diferente, tá? Beleza, pessoal? Então aqui eu tenho aqui um sistema... Antes do meu sistema operacional eu tenho a BIOS, né? Que é o sistema ali operacional básico, né? De entrada e saída, né? Então aqui seria mais ou menos assim, ó, Basic Input Output System, né? Que é o sistema de entrada e saída básico, né, do computador. Então quando eu compro essa placa-mãe, ele vem com esse sistema operacional básico, que é a BIOS que a gente chama, né? Que vai reconhecer os periféricos, mesmo sem eu ter um sistema operacional, ela já reconhece que ali tem um teclado, que ali tem um pendrive espetado, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então toda a placa-mãe, todo computador, ele vai vir com esse sistema operacional básico. E aí eu entro com o meu sistema operacional ali, um Windows, né? Eu vou instalar um sistema operacional que vai fazer a interface comigo, né? Então com esse sistema operacional que vem com ela aqui, eu poderia muito bem interagir, tá? Mas hoje em dia a interface gráfica ganha, né? Então eu consigo ali ter justamente hoje a interface gráfica. E com isso eu consigo trabalhar de uma maneira melhor. Usar o mouse, com mais arrastar, clicar e arrastar e por aí vai. Certo, pessoal? Então isso daí são os meus dispositivos, meus periféricos nesse sentido, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês ainda, tá?
essa questão de mídias, né? Os tipos de mídias que existiam, né? Hoje, antigamente vinha o CD-ROM, CDR, CDRW. Hoje em dia pouco se usa mais a questão do CD. Então quando tu vai na loja, tu compra basicamente um DVD. Por que um DVD, Henrique? Porque o DVD ele teria uma capacidade maior, ele guardaria 2.4 GB de memória. E o CD só guardava 700 MB, né? Então, por isso que há essa diferenciação. Tentou-se com o tempo inserir ali o DVD Blu-ray, né? Que gravava até 20 GB, se eu não me engano, né? Mas não foi muito para frente. Hoje em dia ainda tem, né? Que tu vai no Americanas daquela, tu vai comprar um videogame, desculpa, um jogo, tu vai comprar um filme, às vezes ele já vem com aquela questão do Blu-ray. Tu consegue colocar uma qualidade HD dentro, consegue ter uma série de benefícios ali, um som estéreo, som round, aquele negócio todo ali, tá? Hoje em dia é basicamente isso. O pendrive substituiu muita coisa nesse sentido aí, né? Hoje em dia basicamente te guarda no pendrive, que é uma memória mais fácil de carregar, menor, e tu consegue guardar grande volume de informações. Hoje o pendrive, tu tem pendrives aí até de 1 tera, né? Tu consegue ter até de 1 tera, que é até mais capacidade do que esse meu computador aqui, né? Coisas que antigamente tu comprava um pendrive, era 1 GB, alguma coisa nesse sentido. Então hoje um pendrive, tu consegue guardar 1000 vezes mais informação do que um pendrive há 10 anos atrás, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Deixa eu passar para vocês aqui um vídeo bem didático de como é que funciona um sistema operacional, tá? Ele é bem curtinho, é bem divertido, vocês vão gostar muito dele, tá? Inclusive eu posso até depois disponibilizar para vocês mostrarem para os alunos de vocês, alguma coisa assim, tá? Então vou mostrar aqui para vocês a questão do videozinho, tá? Vamos lá. Maestro, liga ligado. Vamos lá, galera. 20 janela, 20 janela. Por favor, preciso salvar um documento. Estamos votados. É sempre a mesma história. Vocês vivem salvando besteira e quando precisa não tem espaço. Ô, quebra essa. Bom, é a última vez. Vou falar com o temporário. Aguarde. Por favor, preciso salvar um documento. Qual o nome dele? Vou de fubá.doc. Precisamos salvar um documento. Câmbio. Qual o nome do elemento? Bolo de cubá.doc. Câmbio. Alistamos documento. Repito, alistamos documento. Não será possível efetuar resgate. A unidade está cheia de arquivos. Solicito permissão para corromper arquivos. Permissão concedida. Entendido. Ei, cheguei. Corrompido com sucesso. Resgate em processo. Câmbio desvio. Valeu. Atenção, processador. Fax Modem solicita conexão com a internet. Abrir Internet Explorer. Maestro, molhe, por favor. Você viu? Quero abrir o CorelDRAW. O quê? Mentira, o CorelDRAW? Alguém aí falou CorelDRAW? CorelDRAW não dá, não. CorelDRAW não dá, não. CorelDRAW não. Ih, vamos sério. Vamos trabalhar? Então, que falaram que vão abrir o CorelDRAW. CorelDRAW? Esse programa executou uma operação ilegal. Coffee break. Valeu, galera. Rápido, modem. Precisamos baixar esse arquivo. Oxe, meu filho, vamos baixar, vamos baixar. Chamou na preta velha. Chegou já, meu Juju. Tá morta? Tá. Ué, que arquivo é esse? Ixi, mizinho, pra usar esse arquivo, você vai ter que fazer o trabalho com o plugin do Flash. Plugin do Flash? Onde tá ele? Nessa zona, meu filhinho. Deixa lá pra ajudar. No HD! Tô ferrado, o modem tinha razão, nunca vou achar o plugin nessa zona. Que zona é essa? Eu que o diga. Processador é sempre folgado. Você tá desorganizando todos os meus arquivos. O que você quer aqui? Tô procurando o plugin do Flash. Não tem plugin nenhum aqui. As memórias pegam emprestado e nunca devolvem. Será que tá com ela? Legal, achei o plugin. Que sorte, hein, Mouse? Mouse? Mouse! 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 Que zona é essa? Eu tô tentando organizar a bagunça que você fez e você fica aí fazendo esse barulho todo. O que tá acontecendo aí? HD, o mouse não tá respondendo. O mouse não tá respondendo? Processador rápido. As memórias entraram em conflito. Ei, que bagunça é essa?
que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês não têm vergonha? Eu passo o dia inteiro ralando aqui pra vocês e assim que vocês me agradecem, eu devia... Isadora, você tá bem? Travei. Ele travou. Travou, hein? Travou. E ela travou. O que é isso? Vai dar um pulo. Rápido, HD, preciso enviar as fotos das férias do Boqueirão. Eu não aguento mais. Isso aqui tá uma zona. Desde que chegou essa câmera digital, a minha vida virou um inferno. E ele que é o responsável. Abaixa o USB. Coitado, HD, só tá fazendo o trabalho dele. Nossa, que bicho é esse? Não é bicho, é um close. Eu tô falando, esse cara é bizarro. Vai, HD, quebra essa, já tá conectando. Tá, mas vai demorar. É isso? Nossa, que arquivo pesado. Boa sorte. Memória, notebook express. Rápido, modem, precisamos enviar esse arquivo. Ixi, enfim, hoje o dia tá movimentado. Acabei de baixar esse executável. Ih, menino, esse aí vai precisar de reza brava. Carinha preta, sem te entender, bacaninha. Isso aí é pra macumba? Não, isso é meu elogio. Você tá servido. Fax modem, eu preciso desse upload pra ontem. Oxe, enfim, não se apontente, assim você vai criar uma gastura. Roda pra alguém, comi maracão. Esse MSN é muito chato, não é possível trabalhar com esse gado. MSN, você é muito impaciente, você quer tudo na hora. Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer, mas para de chorar. Amor, você precisa fazer logo o upload desse arquivo, o tal de Osvaldo tá me enchendo o saco no MSN. Amor. Rápido, memórias, Word. Eu tô cheio! Esse HD é muito mal-humorado. Eu tô cheio! HD, você precisa controlar esse seu temperamento. Não, processador, rodado de verdade, entendeu? Full! Nossa, o que aconteceu com você, HD? O que aconteceu comigo? Antes era só música, agora indo pra baixar filminho também. Incrível, hein? E você sabe o que acontece quando eu fico cheio assim? Os ânimos se corrompem. HD, pela primeira vez acho que eu tô com dó de você. Por favor, processador, eu lhe imploro de joelhos, dá pau no casal. Eu sei que você é um cara influente, você consegue. Se não for por mim, faça pelo sistema. Eu vou ver o que eu posso fazer. Muito grato. Eu sabia que eu podia confiar no Intel. Eu não sou Intel. Ah, não? Tudo bem. É tudo a mesma coisa. É tão bom quanto... Atenção, processador. O gerenciador de tarefas necessita da sua atenção. Memórias, a partir de agora, só um de vocês vai abrir o casaco. Mas, processador, é muito pesado, não vou aguentar. Essa é a ideia. O que foi, gerenciador de tarefas? Estou tentando, mas esse arquivo não está querendo se abrir comigo. Ah, não, acho que ele tá corrompido. Fale-me um pouco sobre sua placa-mãe. Oi, eu sou assistente do Word. Você tem alguma dúvida, assim, tipo, ortografia, parágrafo? Sai fora, eu sou processador. Olha, tipo assim, sai fora é uma redundância, porque por fora já tá implícito. Calma, galera, tá tudo bem. Só o Word que deu pau, coisa comum. Hoje até que tá tranquilo, ele só tá mexendo no Word. Nada de casar, nada de filminho, nem o coro. Oi. Good, fala aí. Olha, não sei se você sabe, mas o usuário tá querendo imprimir. Já conversei com o Word e ele disse que o problema é na impressora. Como assim na impressora? Como assim? O cara compra uma impressora, uma base de cartucho, é isso que dá. Tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Gerenciador, manda um aviso que falta papel. Olá, bom dia, processador. Oi, tudo bem? Tudo bom. Olha, processador, eu já mandei esse aviso. Já? Então mandam falando que não tá conectado corretamente. Eu já mandei essa também. Inclusive, já mandei todas as desculpas que nós temos no repertório. Na última, eu falei que faltava tinta no cartucho. Essa é legal. Bom, tem um problema com a gente. Cadê o driver da impressora? Senhor? Nossa, onde ele comprou essa impressora? Senhor? E aí, qual que é? Vamos imprimir, não vamos imprimir? O que tá acontecendo? Bueno, senhor, hay que comprender primeramente que... Você tá bem? ¡Ay, caramba! Ah não, ele tá com vírus. Gerenciador, avisa o usuário pra passar antivírus. A minha senha lite, por favor. Meu, ferrou. Que antivírus é esse que não pega nada? Meu, o que você tá fazendo aí parado? O micro tá cheio de vírus. Putz, você é pirata? Aê, truta, se liga no movimento, certo? Nós somos pirata, mas nós é responsa, tá ligado? Cara, qual foi sua última atualização? Aê, mano, pelo que eu me lembro foi tipo... Você
Ai, 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 tá ficando cada vez pior. Ah, tudo bem, pode soltar. Então, pessoal, deu para perceber aí, né? Bem didático esse vídeo, né? Que ele explica aí como é que o sistema operacional funciona, né? Então, deixa eu só ver que está tudo ok aqui no retorno. Então ele explica aí como é que o sistema operacional funciona. Então, quem é esse carinha preto que tá passando para lá e para cá? Alguém sabe identificar aí quem é esse pretinho aí? É o processador, né? E aquele cara que tá lá na porta é o HD, né? Então o processador vai lá, conversa com ele, aí me dá isso, aí leva para a memória vai lá, aguenta, né? Fica aguentando ali. Você viu que a questão do Corel lá no começo, que ele travou o Corel, né? O Corel travou eles porque a memória não aguentava, era muito pesado. Então, esse contexto aí ainda é no tempo da internet de escada e tudo mais, ele fala do casal, alguma coisa, mas é bem divertido. Quem viveu aquela época sabe aí do que ele está se tratando nesse quesito aí, né? Então, é muito interessante a gente saber esse conceito aí, né, de como é que funciona o sistema operacional. Então, o processador fica aquela carrapeira doida, trazendo para lá e para cá, trabalhando com a memória, trabalhando com o HD, né? A gente poderia até dizer que essa sala, né, que essa via que ele está trafegando aí é o barramento, né? As informações vão estar indo e voltando nesse sentido todo. Claro, isso daí é uma maneira didática, bem simples, conceitual, para que a gente possa entender como é que funciona de fato uma placa-mãe, de fato uma CPU no dia a dia. Mas existe muito mais coisas técnicas, coisa muito mais aprofundada que a gente teria que debater aí semanas e semanas para poder a gente vislumbrar isso daí, tá? Eu vou explicar para vocês agora, nessa última parte da gente, aí vocês já podem ir colocando nos comentários de vocês, já podem deixando também o like aí no vídeo, tá certo, pessoal? E vocês vão colocando as dúvidas de vocês nesse sentido aí. Eu tentei responder algumas aí enquanto a gente estava passando o vídeo, tá? E aí vocês podem colocando as dúvidas, as perguntas de vocês, que a gente já vai responder. Eu vou passar aqui a fazer um overview de um sistema operacional, do que é, para ficar mais fácil você caminhar dentro desse conceito todo aí, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu habilitar aqui. Pronto, beleza. Então vamos lá, pessoal. Então eu tô aqui dentro do meu sistema operacional, tá? Então esse daqui é o Windows Explorer, tá? Então aqui é onde eu vou varrer, eu vou consultar, eu vou navegar ali dentro do meu sistema operacional, tá? Para ver os meus arquivos, para trabalhar com os meus arquivos. Então você percebe bem, sempre quando eu clico aqui, eu clico no Windows, tá? Sempre quando eu clico aqui no C, ele vai estar todos os meus arquivos. É sempre a mesma história. Vocês vivem salvando besteira e quando precisa não tem espaço. Então, em hipótese é a última vez, vou falar com o temporário. Na raiz do C. Ou pior ainda. Qual o nome dele? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá ainda aparecendo o áudio pra você. Desculpa. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Beleza. Apareceu ali o áudio para vocês, tá? Então, em hipótese alguma, salve algum arquivo aqui dentro do arquivo de programa. Ok. Sempre o Windows, né? Ele vai salvar, ele vai ser instalado aqui dentro do C. Então, C arquivo de programa é onde vai estar os arquivos dele, né? Os arquivos principais dele vão estar salvos ali dentro do arquivo de programa. Tá? Então, nunca alterem ou nunca apaguem uma pasta aqui dentro, tá? Porque aqui, se você apagar uma pasta, a biblioteca, essa biblioteca que ele for consumir futuramente, pode ser que ele não tenha mais e vai dar um erro. Você não vai conseguir abrir o seu programa, você não vai conseguir abrir o seu aplicativo, tá? Então nunca mexa nessa pasta arquivo de programa. Claro que para uma pessoa mais aprofundada na tecnologia, ela pode até saber o que ela vai mexer. Eu mesmo às vezes mexo, vou lá, apago alguma coisa, mas é porque eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Então, se você não tem esse conhecimento tão aprofundado, então essa parte, arquivo de programa, nunca apague nada dessa pasta, tá? E também evite de salvar qualquer pasta aqui dentro do C, tá? Então, apesar de eu não gostar muito dessa ideia, se você não conseguiu
particionar, se você não conseguiu dividir o teu HD em 2, então 2 ou 3, seja lá quantos for você precisa, então você salve ali dentro do documentos. Downloads é meio que uma pasta temporária, então salva ali algumas coisas de uso mais que você não vai precisar tanto, né? Então tenta sempre botar ali, salvar dentro de uma pasta que você vai poder utilizar frequentemente futuramente, tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui em cima a gente chama, né, de barra de menu, tá? Então aqui em cima, essa barrazinha onde tem esses menu, a gente vai chamar sempre de barra de menu. Então esses conceitos que eu vou falar para você agora, ele vai servir para qualquer aplicativo. Então esse Windows Explorer aqui, que a gente chama de explorador de arquivos, ele vai ter esse conceito também para o Word, para o Excel, serve para tudo isso. Então, essa galerinha que está aqui em cima, quando alguém falar assim, ó, olha lá na barra de menus, é essa barra de cima, tá certo, pessoal? Essa barra aqui de baixo, essa barrazinha aqui de baixo, onde você está vendo esses 12 itens aqui, a gente chama de barra de status. É o que acontece, né? É o que você tá mexendo aqui, ele vai aparecendo aqui embaixo. Então, a gente chama isso de barra de status. Essa barra de baixo aqui, a gente chama de barra de tarefas, tá? Barra de tarefas. Então, essa última barra de baixo aqui é a barra de tarefas. E essa barra aqui, deixa eu fechar isso daqui, pronto. Beleza. Essa barra aqui de cima, a gente chama de barra de busca, barra de pesquisa, barra de navegação, né? Então, a gente tem esses conceitos aí. E o que está aqui dentro, né, é o que nós estamos visualizando. Essa aqui é uma barra lateral que você pode ver ali, fácil acesso aos teus documentos, aos teus downloads, às tuas imagens, certo, pessoal? Então, tu tem isso daqui de fácil acesso. Você pode também colocar aqui na parte do acesso rápido, tá? Então, basicamente, o teu sistema operacional ele tem essas configurações que vão servir também para os teus aplicativos, tá? Outra coisa, pessoal, nós temos aqui a área de trabalho, que a gente chama de área de desktop, alguma coisa nesse sentido. Essa área de trabalho, eu posso consumir ela por aqui, eu posso ver os meus arquivos por aqui, como eu posso ver por aqui. Então, vocês percebam que tem poucos atalhos na minha barra na minha área de trabalho. Por que eu boto poucos atalhos, Henrique? Porque quanto mais coisas tu encher na tua área de trabalho, vai consumir na tua memória do teu computador, certo? Então, evita colocar atalhos aqui na tua área de trabalho. O teu arquivo ele não vem para cá. O teu arquivo ele vai ficar aqui, ó, em alguma pasta dessa, em algum diretório desse. C downloads, C documentos, ou se tu particionar o teu HD dentro do diretório lá do teu HD. Aqui no meu caso só tem o C, mas no meu outro computador eu tenho o E também, né, que é onde eu boto meus arquivos. Então eu jogo todo no E. Eu particionei meu HD em 2 e lá ele entende como E. Então eu pego e coloco ele dentro dos meus arquivos dentro do E. Não coloco dentro os meus arquivos definitivos, os meus arquivos mais sensíveis, mais relevantes para mim, eu não coloco dentro do C. Eu coloco sempre dentro do E. Mas se tu não tiver particionado o teu HD, tu pode pedir para alguém particionar, ou então tu salva os teus documentos aqui no D, né? Desculpa, no documentos, no downloads ou imagem. Vamos pegar aqui um arquivo qualquer de imagem, deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto, eu vou pegar esse meu arquivo aqui da rúbrica. Então eu vou pegar e vou mandar ele para a área de trabalho. Cliquei com o botão direito e vou enviar ele para a área de trabalho, tá? Ó, vejam que quando eu vou clicar qualquer coisa para a área de trabalho, ele cria um atalho, tá? Então, o meu arquivo ele não foi copiado para lá. Ele foi criado apenas um atalho. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Rubrica. Então, por isso que tu não deve estar criando, enchendo a tua área de trabalho de arquivos. Porque cada vez que tu cria um arquivo na área de trabalho, ele está criando um atalho, né? Ele está criando ali uma informação na tua memória, né? Então, tu vai enchendo a tua memória dessas informações e toda vez que tu vai carregar o teu sistema operacional, ele tem que guardar essas informações. De onde é que está? Então pensa comigo, que tu tem um porteiro, tá? E tu vai ter uma reunião, em um hotel, tá? Tu tem ali a recepção e cada pessoa que chegasse naquela reunião dissesse assim, olha, eu vou me sentar na cadeira F2, vou me sentar na cadeira A1, vou me sentar na cadeira D2, vou me sentar na cadeira H27.
E aí a pessoa da recepção teria que guardar essa informação de 200 pessoas que ela fosse chegar. É basicamente isso daqui. Aqui é como se fosse a tua recepção e toda vez que alguém fosse chegar nessa recepção, tu colocasse essa informação para a memória. Né? Então toda vez que tu for ligar o teu sistema operacional, meu sistema operacional, meu computador tá lento. Tá lento porque você está usando da maneira errada. Tá lento porque você está colocando informações onde não deve. Né? Então essa informação aqui, ela é guardada, como a gente chama, em um ponteiro na memória. Dizendo, olha, esse arquivo ele está na pasta tal. Né? É a mesma coisa de eu dizer lá para a pessoa da recepção lá no hotel, que eu vou para o evento, dizer, olha, vamos sentar na cadeira de tal. Né? Então ela vai ter que guardar esse monte de informação. Quando a pessoa chegar, eu quero falar com o Henrique. Ah, eu vou ter que procurar aqui. Onde é que está o Henrique? O Henrique está aqui. Então demora para processar, demora para buscar essa informação e devolver a resposta para você. Então evite de botar os seus arquivos na área de trabalho, porque você vai estar forçando ainda mais a memória do seu computador. Então deixa a memória do teu computador para processar o que realmente for necessário, tá? Então aqui basicamente eu deixo links, né, os meus atalhos para os meus programas, que são mais úteis, porque eu vou ter que estar procurando onde é que está o programa instalado? Não, por isso que os programas, os executáveis dos programas, eles são guardados, né, como atalhos aqui na área de trabalho. Por quê? Porque quando você instala um programa, ele basicamente ele vai ser salvo em alguma pasta, né? Alguma pasta lá do teu, ó, como você pode ver aqui, ó. Né, lá na pasta de programas. Então, para tu não ter que ir lá na pasta de programa todas as vezes, pode ser que uma vez dessa tu arraste uma pasta para dentro da outra e aí essa informação vai ficar perdida, vai dar trabalho. Então, por questão de segurança, por questão de facilidade, todo programa que é instalado ele pergunta se você quer criar um link aqui na área de trabalho, né? Então, um atalho na área de trabalho. Então, você bota um atalho na área de trabalho. Aí tem gente que faz o seguinte, ele bota o atalho na área de trabalho e puxa o arquivo aqui para cá. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do Zoom. Vou pegar e vou arrastar para minha barra de tarefa. Coloquei lá e fixei na barra de tarefa. Então o cara pega todos que estão aqui e bota aqui. Não tem necessidade, porque também vai ser mais uma forma de consumir memória. Você deixa aqui na barra de tarefas, né, fixado aqui na barra de tarefas, aqueles arquivos que sejam mais prioritários. Por exemplo, o Paint. O Paint aqui eu deixo, porque fica mais fácil para mim. Quando eu cliquei aqui uma vez, ele abriu o Paint para mim. Tá? Então eu deixo aqui poucos arquivos. O navegador, que eu estou usando sempre. Tá, o WhatsApp que eu estou usando sempre, então eu deixo ali arquivos na barra de tarefas que sejam mais usuais, que sejam que eu esteja usando com a maior latência, né? Com a maior ali, utilidade, uma maior frequência na realidade, o que eu queria dizer, tá? Então essa é a dica, deixa na área de trabalho justamente isso. Então aqui, o Windows mais modernos, a janelinha sempre vai estar aqui, o menu. Né? O menu é onde eu consigo achar os meus programas. Tá? Se tu não sabe onde estão os teus programas, vem aqui no teu menu que tu vai achar o teu programa que tu está precisando abrir, o teu arquivo, alguma coisa nesse sentido. Henrique, não encontrei. Hoje em dia, ele tem aqui, ele carrega a busca na barra de tarefa também. Então eu posso pesquisar aqui por, sei lá, deixa eu ver se tem alguma, ó, Seduc. Então ele vai trazer para mim aqui todos os arquivos que tem aquele nome Seduc, ele vai trazer para mim. A pasta, o arquivo em si, ele vai trazer para mim, tá? No sistema operacional do Windows 10 para frente, né? Ele tem um negócio que ele chama de Cortana, tá? Então essa Cortana, no Google lá, você não tem um Google Assistente, que tu fala assim, Google, busca para mim aí Colégio X em Parnaíba. Ele vai lá, escuta a tua voz, processa aquela informação e vai fazer uma busca para ti. A Cortana também é esse teu assistente pessoal, onde você vai interagir por voz com o teu sistema operacional. Então, no lugar de tu digitar, no lugar de tu clicar com o mouse, a Cortana é a tua assistente digital, né, a tua assistente virtual do sistema operacional Windows. Então, muito bom para você utilizar, principalmente na parte de acessibilidade, né? Se tu tem uma pessoa ali que tem problemas, né? Tem os membros que não dá para usar, então você pode habilitar para essa pessoa trabalhar com essa parte de voz, né? Então ele vai reconhecer a voz dela, vai trabalhar ali com a sua voz. Então ele tem ali N possibilidades nesse sentido. Outra coisa, como é que eu vejo, né? Às vezes as pessoas se batem ali para poder aumentar o volume. Então aqui nessa parte aqui a gente chama de barra de notificações, onde tem a data e tudo mais, tá? É onde ele vai chegar as notificações que você configura, então ele vai sempre aparecer nesse canto inferior direito. Eu posso aumentar o volume,
do meu áudio, diminuir o volume, eu posso configurar o meu microfone, então ele vai habilitar aqui o microfone e ele vai mostrar para mim, nessa setinha aqui, quais são os programas que estão rodando. Então, por exemplo, aqui está com o Microsoft Teams rodando, eu não preciso do Microsoft Teams, então eu clico com o botão direito e vou pedir para encerrar. Então, os programas que eu não estou precisando, eu posso encerrar. Para quê? Para que ele otimize ainda mais o meu processamento, para que fique mais memória, que o processador tenha mais espaço para ele poder trabalhar, para ele poder processar um volume maior de informações. E assim eu vou fazendo com que o meu computador ele se torne muito mais leve para mim. Existe também outra forma, que não dá para me explicar aqui para vocês, porque senão vai derrubar a live, mas vocês podem também programar, né? Vocês podem pesquisar aí no Google, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Eu posso pesquisar aqui no Google como acelerar o Windows, né? Alguma coisa assim, o início, né? O início do Windows, alguma coisa assim. Não sei se é bem o termo acelerar. Eu estou fugindo aqui da memória, tá? Mas eu tenho como acelerar a inicialização do Windows, né? Então ele ensina pra gente aqui como é que eu poderia desabilitar algumas coisas, alguns processos, tá? Para que ele possa facilitar. Então toda a requisição que eu faço aqui, pessoal, ele entra num loop de processos, né? Inclusive aqui, deixa eu apertar aqui o Ctrl Alt Del, deixa eu ver, gerenciador de tarefas. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para vocês. Então aqui no meu gerenciador de tarefas, ele mostra para mim quais são os processos que estão em execução no meu computador, tá? Então vejam, ó, que aqui é em tempo real. Então ele vai mostrando para mim o que está sendo consumido da minha memória, da minha CPU, né? Quem está consumindo mais memória nesse caso. Então tu consegue ali filtrar o que está ativo ou não. Então por aqui, tu sabendo mexer, tu consegue também desabilitar alguns processos na inicialização, né? Ó, inicializar, ele tem essa abazinha. Então eu digo aqui o que vai ser inicializado ou não, o que vai ser fechado para que eu possa novamente ativar ali a minha memória de uma forma melhor nesse sentido, tá? Então tem como você pesquisar na internet, e daí é um conhecimento um pouco mais aprofundado. Eu não vou falar aqui, só quero mostrar para vocês que existem, porque exige um pouco mais de conhecimento na área de informática, tá? Mas você é assim que vai fazer com que teu computador ele processe mais rápido, tá? Então se tu abre um monte de coisa, abre o Word, abre Excel, abre Corel, abre todos os teus aplicativos, e aí tu diz assim, meu computador tá pesado. Tá pesado porque você tá abrindo muita coisa, né? Ou está abrindo muita aba, e aí isso daí vai consumir memória. Então cada aba dessa que você vai abrir aqui vai te consumir memória do teu computador, tá? Então você tem que fechar, né, o máximo de aba possível para tu trabalhar com mais capacidade de processamento do teu computador, tá? Então isso são dicas que facilitam muito a tua vida. Às vezes você tem um computador que tá bom, né, mas precisa ser utilizado da maneira correta. Então você tem que ver quando você tem gente que fica instalando tudo que vê na internet, baixa e instala. Às vezes ele fica consumindo a tua memória, ele fica consumindo a tua internet, e com isso tu vai fazendo com que teu computador fique lento. Às vezes você tem um computador bom, mas você não sabe utilizar e acaba justamente dizendo, meu computador não presta. Presta. Se você utilizar ele direito, você consegue trabalhar com ele direito. Às vezes o cara instala 2 antivírus, né? No meu caso aqui eu não estou instalando nenhum, mas eu não recomendo isso. Isso porque eu sei usar ele, tá? Então às vezes o cara instala um monte de coisa, ele fica processando ali. Assim que tu liga o computador, ele fica processando. Aí tu diz, poxa, meu computador tá lento. Tá lento porque você pegou e instalou uma coisa que não deve, que você não precisa que aquele ali fique rodando frequentemente. Então é sempre bom você dar uma verificada, é sempre bom dar uma consumida nos tutoriais na internet para ver como é que você pode otimizar a tua inicialização, quais são os programas que tu não precisam estar rodando, desinstalar os programas que tu não precisa, certo? Mas isso, claro, com a supervisão, com a garantia de que você saiba do que está fazendo. Beleza, pessoal? Bem, eu falo muito, né? Eu falo muito aí, tá? Mas é necessário para que a gente possa justamente ter essa possibilidade de a gente ter esse bate-papo aí. A nossa previsão era justamente essas 2 horas de bate-papo. É muito conteúdo para pouco tempo, evidentemente, mas aqui é um letramento digital, é algo para você se introduzir, para você começar a entender como é que funciona, para onde é que você tem que ir, para onde é que você não tem que ir, tá? Então essa é uma forma de você poder dar os primeiros passos. No nosso próximo treinamento nós vamos ter também outro sábado letivo, tá? No próximo mês, eu não estou me lembrando aqui a data, não sei se é dia 18, deixa eu ver aqui mais ou menos qual é a data.
Deixa eu ver aqui, em setembro, eu acho que é dia 18, se eu não me engano. Eu vou confirmar com vocês. Vai ser novamente aqui no meu canal, em parceria com a Seduc. Esse vídeo depois a gente vai disponibilizar lá no canal da Seduc também, tá bom? Da Seduc de Parnaíba, para que vocês também possam consumir, tá certo? Deixa eu ver aqui agora as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu ver, então vamos lá. Muito engraçado o vídeo, professora Vera Lúcia, beleza, professora. Professora Isabel dizendo que tá igual a esse processador, legal, né, professora? Cursos maravilhosos, tá? Me ajuda bastante, muitos não aproveitam, diz a professora Conceição. É isso mesmo, professora. Mas é assim, né? O conhecimento tá aí para todos, né? Quem já tem não precisa, de certa forma, né? Quem já se sente já confortável em utilizar de boa não precisaria estar aqui, tá? Mas quem tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, vem aqui com a gente que a gente ajuda e muito nesse sentido. Fazia tempo que a gente não se reunia, né? A gente fez aí uma formação no começo do ano sobre Classroom, também está disponível lá na nossa plataforma da Seduc e aqui no meu canal também, tá? E agora a gente está dando esse suporte também aí de letramento digital, a gente vai ter esse suporte aí durante esse semestre. A gente vai escolher um sábado do mês para a gente se encontrar e trazer dicas de informática para vocês, dicas de introdução à informática aí, tá bom? Deixa eu ver aqui mais quem é que tá por aqui também, que falou. A professora Olga, grande abraço, professora Olga, saudades. Memória cheia, professor Henrique, beleza. A professora Conceição Maria Pinto Gonçalves, vídeo muito instrutivo, legal, né, professora? Deixa eu ver aqui, a Sueli Fontinelli, o vídeo foi bastante legal, esclarecedor, né? Legal, né? Bem didático ele, dá pra gente aprender muito com aquele videozinho, apesar de ser simples, um pouco defasado, mas ele traz uns conceitos impressionantes, assim, de forma bem didática, bem lúdica, eu gosto muito dele, acho muito legal ele, tá? Deixa eu ver aqui mais, importante também adquirir um HD externo para evitar acúmulo de memória. Bem, o HD externo já entra no caso do backup, né? Aí de boas práticas de segurança da informação, que a gente pode também ter uma aula sobre isso, tá bom? Eu posso dar algumas dicas para vocês, que aí é um conteúdo que eu vou abordar e alertar vocês aí como é que pode ter uma navegabilidade, se comportar aí de forma segura com os seus arquivos, tá bom? Mas é uma dica boa. Eu tenho meu HD externo, eu salvo ele como backup, tá? Dos meus arquivos. Deixa eu ver o que mais. Quem falou isso foi o professor Francilano. Boas informações, a Ana Maria também colocou. Deixa eu ver quem mais. Aula de última geração. Parabéns, professor Henrique. Atentar bem, professora. Professora Olga, obrigado, professora. Peraí, deixa eu ver aqui. Excelente explicação, legal, obrigado. Tenho o hábito de deixar meus arquivos na área de trabalho. A minha dica. Professor Sueli, não faça mais isso, tá? Não faça mais isso. Vai estar pegando mais memória do teu computador, fazendo com que ele trabalhe desnecessariamente, tá bom? Também tem essa mania de deixar na área de trabalho. Ótima aula, parabéns, beleza. Manhã de muito aprendizado, parabéns. Professora Rosilene, foi top. A professora Ana Lídia, obrigado. Ótimas informações. A professora Dani, obrigado. Gente, eu acho que é isso, né? Não tem nenhuma dúvida, né? Se vocês tiverem, vocês deixem aí nos comentários. Lembrando que esse curso, né, que nós estamos dando faz parte daquele treinamento inicial que foi dado lá no primeiro semestre, tá certo? O link para inscrição tá aí, tá? É daquela formação continuada que a gente ficou de dar para vocês, aquele certificado de 60 ou foi 80 horas, não lembro muito bem. Depois eu vou ver com a Secretaria de Educação lá, com a equipe pedagógica, tá certo? Mas agradeço também a oportunidade da equipe pedagógica ter disponibilidade dessa parceria com a gente aí. Nós estamos sempre trazendo novidades, tá? Dando suporte para vocês também. Aos professores, me dirigir aqui um pouco diretamente aos professores municipais aqui de Parnaíba, tá? Nós continuamos com a plataforma do Classroom, vocês têm acesso aí também ao e-mail corporativo municipal, né, que te dá aí infinitas possibilidades, HD infinito aí, né? Você não vai ter limite de HD externo, HD virtual ilimitado lá pelo Google Drive. Você tem possibilidade de fazer reuniões pelo Meet também de ilimitado, com a quantidade de alunos que você precisa, com a quantidade de tempo que você precisa também. Se você tem algum aluno que está com dificuldade no e-mail, né? Veja se ele vem de outra escola, porque na outra escola com certeza ele também já tinha um e-mail cadastrado. Então confirma primeiro isso com ele. Se ele está com algum problema de senha, manda um e-mail lá para o suporte da gente, suporte@edu.parnaíba.pi.gov.br, tá? Se você também não está conseguindo acessar o teu e-mail lá, pede lá pra gente que a gente vai resetar a senha também, tá certo? Então a gente continua usando a plataforma do Classroom, tá? Continua as escolas ainda que estão utilizando a plataforma tem muito a ganhar nesse sentido. Continuamos remotamente nesse sentido, garante segurança, garante uma série de benefícios nesse sentido aí também. Você como professor, tu tem a tua conta institucional e essa conta institucional também te dá uma série de benefícios, acesso às ferramentas
que são pagas do Google, né? Então tem muita coisa lá. Se eu não me engano, basta tu acessar, eu acho que é workspace.google.com. Deixa eu só confirmar aqui que dá para você, Workspace, eu acho que é isso mesmo. Eu vou até botar aqui no link para vocês. Aí vocês conseguem acessar o e-mail como se fosse o e-mail do Gmail normal, tá certo, pessoal? Pronto, ó, o link é esse. Você pega aquele e-mail que você recebeu institucional, tá? Coloquei aí nos comentários do chat. Você pega o seu e-mail institucional, bota sua senha lá nesse link aí e tu acessa aí uma série de ferramentas disponíveis para nós professores, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá, pessoal? Foi uma manhã, acredito eu, enriquecedora, tá? Para mim, para vocês também, tá? Deixa eu ver aqui, mais alguns comentários aqui. Deixa eu ver, professor Wellington, perfeito, excelente reflexão, Luiz Gattini, beleza, deixa eu ver aqui, é isso então. Obrigado, professor, pela riqueza de informação, Jovelina, beleza. Raquel Drena, parabéns, Henrique, agradecemos as informações, excelente aula, obrigado, professora. É isso então, tá, pessoal? Já que não temos nenhuma dúvida, tá? Eu sou muito prático nas minhas formações, eu gosto de logo para o pá e a gente fazer junto aí, tá? Então a gente se encontra no próximo mês, nesse mesmo horário aí, aproveitando o nosso sábado letivo no próximo mês, se eu não me engano, dia 18 de setembro. Eu vou confirmar a data, a gente dispara uns comunicados para vocês, tá? Se você tem algum colega que não pôde participar ou que não sabia, manda o link aí da formação para ele, tá? Para que ele possa rever a nossa aula. Um grande abraço para vocês, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê nos nossos próximos vídeos, tá bom? Não se esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, que também ajuda muito o nosso trabalho. Pessoal, um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima!